Está começando esse Talks Política, onde debateremos e trazemos convidados para ajudar você, eleitor, a escolher melhor os seus candidatos. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Critique a gente, quem sabe a gente consegue melhorar com as suas críticas. E mandem seus convidados entrar em contato, os seus candidatos entrar em contato com a gente. Estamos abertos para todos, com certeza. Teremos pessoas de esquerda aqui nessa mesa, a gente trocar uma ideia, trazer um pouco uma outra visão. Tá? Esse podcast está muito direitinho. Muito 10. E não é escolha nossa, porque os de esquerda não aceitaram os convites ainda. Estão demorando a responder. Então, a gente vai chamar aí que a gente tem uma agenda. Então, estamos aí hoje com Leonardo Molina e Gabriel Martim, do Levanta Piracicaba. Gabriel, Leonardo, muito obrigado por estarem aqui debatendo, trazendo um pouco de conteúdo aí para nossa pequena parcela da comunidade piracicabana e região aí, para ensinar eles a votar melhor, escolher melhor os candidatos, entender um pouquinho mais de política, né? A gente que agradece, de fato, pelo convite aí de estar participando dessa estrutura suas aqui e poder contar um pouco da nossa trajetória aí, do nosso movimento e da nossa luta. Queria agradecer também, pelo convite, por estar aqui falando do nosso movimento Levanta Piracicaba. Bom, aproveitando então, fala do movimento Levanta Piracicaba, o que é, como surgiu, quem faz parte, se ele é do espectro mais da esquerda, mais da direita. Opa, vamos lá então, vou direcionar isso aí para a gente poder, o pessoal possa entender um pouco do movimento. O movimento Levanta Piracicaba começou ano passado, lá em outubro, com um propósito único de organizar e dar um direcionamento para a direita com base da união. Só que é um trabalho que não é fácil. Tá? É mais fácil você trabalhar para você mesmo, no pessoal, conquistar algo pessoal, do que você trabalhar para que todos entendam que a união é o propósito. De fato, sem união, sem que as pessoas comprem a sua ideia e que elas abracem a sua ideia para lutar todos juntos, não se conquista nada, não conquista nada, tá? É um degrau que nós precisamos da direita passar. Acabar com as críticas. Eu sempre falo que um soldado que ele está em guerra, em campo de guerra, ele acaba lutando por si e sem pelo grupo, ele acaba destruindo não só ele, mas o grupo. E a direita perdeu muito com isso. Então, o nosso foco sempre foi esse: união, propósito e poder. Por que eu falo poder? Porque não dá para falar política sem falar em poder. A política, de fato, é poder. Eu sempre falo que ninguém de nós temos o direito de prender alguém, de julgar alguém, de condenar alguém, de soltar alguém e de usar com agressão. Somente o Estado tem esse poder. Enquanto as pessoas não entenderem que as pessoas de bem, de valores, em princípio, precisam estar no poder, é no Estado, nós vamos construir alguma coisa. Enquanto o poder está lá, seja para o mal ou para o bem. Então, que sejam as pessoas de bem que tomem esse poder. Essa é a lógica da política, tá? Então, nosso movimento começou com a pauta política, organização e poder. Quando nós começamos, não é como se fosse um movimento local, de ficar só em Piracicaba. Era pegar essa ideia e replicar pelo maior número de cidades. Esse movimento. Por mais que ele nasceu em Piracicaba e ele nasceu como MLB, Movimento Levanta Brasil. E aí sai as vertentes, que é Levanta Piracicaba, Levanta Rio das Pedras, Levanta Baixo Bacite, Rio Preto. Rio Claro. Exato. E vai ligando a cidade com o mesmo propósito. Fazendo a conexão entre as cidades também. Exatamente. Tem lá também? Legal. Exatamente. Tá abrindo lá. Então, quando você abre o maior número de cidades com a mesma estrutura, com pessoas que acreditam na mesma filosofia, você vai aumentando o seu poder, porque política é poder. Para quem não acredita nisso, está lutando errado. Política é quando você mostra o tamanho do seu poder, no que você acredita, e o tamanho de pessoas que aderem ao que você está falando, o que você está pregando, ok? Então nós partimos desse princípio. E aí tem o Gabriel, que faz parte da administração, faz parte da organização, eu sou o presidente do movimento hoje, em Piracicaba. Estamos crescendo e construindo liderança em cada cidade, para que essa liderança também tenha os propósitos delas e venha unir. Essa é a nossa principal pauta. Sempre organização e poder, mas a nossa principal pauta é a união. Então esse é um pouco do movimento. Eu queria, Gabriel, que você falasse um pouco também do movimento, para poder acrescentar o que eu falei aqui. O movimento está crescendo em várias cidades, e a gente está trabalhando por uma Piracicaba melhor, por um país melhor, A gente viajou sábado agora, para Baixo Bacite, 800 quilômetros de Piracicaba. Lá no São José do Rio Preto. E a gente está crescendo, o movimento está começando agora, e o nosso grupo tem quase 500 pessoas, Que legal. E a gente sempre está lutando, por uma cidade melhor. Quem puder acompanhar nós, siga no Instagram, Levanta Piracicaba, e é muito importante a gente expandir em várias cidades, e é um movimento que quer a mudança de Piracicaba, porque hoje em dia está muito complicado a política de hoje. Sentimos
a cidade abandonada, né? Vocês falaram que surgiu em outubro. Surgiu em outubro o movimento como um todo em todas as cidades ou em Piracicaba surgiu? Não, em agora? Piracicaba. Já tinha Startou em Piracicaba. Na verdade, a ideia do movimento ela já vem muito, muito antes, né? É sempre com vocês. Onde foi a primeira cidade a ter? Piracicaba. Piracicaba. A gente começou aqui. Montei o grupo, né? Aí comecei a chamar as pessoas, tal, falar sobre filosofia um pouco, sobre ideal, tal, e mostrar que política não é só notícia. A política ela tem todo um contexto envolvido nela. Você não vota só porque a pessoa fala bonito ou porque ela está pregando o que você quer ouvir. Não, você vota porque você concorda da posição política dela e pelo histórico político também. E a nossa função é aproximar as pessoas da política. Entender que, por exemplo, o buraco não é só obrigação do vereador cobrar. É obrigação da população cobrar o vereador para que ele faça o seu trabalho. E, principalmente, o legislativo com o vereador, ele não tem que prometer nada. O vereador ele não constrói escola, nem constrói rodovia. O vereador ele legisla. Ele vai lá para fiscalizar, principalmente as contas públicas do executivo. E ele pode dar uma ideia, fazer uma proposta, levar para frente, e aí o executivo vai acatar ou não. Mas é sempre trabalhando em equipe, de um fiscaliza o outro. Aproximar as pessoas da política e mostrar que existe um caminho, e não diversos caminhos onde que esse caminho não leva a nada. Seguindo o caminho reto, o caminho certo, nós conseguimos chegar. Então é essa a nossa pauta. É claro que falando, colocando em teoria e no papel é fácil, difícil tirar do papel. Implementar não é tão simples. Exatamente, assim, difícil tirar do papel. Com pré-candidato. E o pior, quando você precisa que a direita se una para alcançar um propósito, é aí que tem a maior dificuldade. As pessoas, de fato, não só a direita, mas as pessoas em si, elas estão preocupadas no que ela entende e não o que o grupo precisa entender, né? Ela acha que a visão dela, ela é particular e ela tem que afetar todo mundo. Mas quando ela pega a sua visão e conversa com o colega do lado, mas o colega do lado fala, dentre todas essas visões, não tem uma que caracteriza com a nossa, que bate? Vamos trabalhar em cima dessa? Não, eles não fazem. Mas aí é política. Porque assim, a gente está conversando com candidatos e eu falo muito com o Felipe isso. Nós temos uma visão mais alinhada à direita. Mas, no meu caso, principalmente, tem algumas pautas que eu concordo com a esquerda. E aí eu tenho N debates com N situações. Só que a gente chegou à conclusão, no achismo aqui, que todo mundo quer o mesmo caminho. Ninguém sentou aqui e falou qualquer outra coisa diferente de melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura. E aí a gente entra no mérito de analisar. Você comentou, né? Unir em prol de uma pauta, mas a gente tem sempre os egos. Piracicaba, vendo quem serão os pré-candidatos nas pesquisas, tem um de esquerda, que é a Bebel. Declarada De esquerda, PT e tal. Fora o PT, Podemos é mais à direita, Republicanos é mais à direita, União é mais à direita, o PL é mais à direita. Todos eles são mais à direita e vão brigar entre si. O Elinho não tem uma visão esquerda, assim, propriamente dita. Mas vai ter o Elinho, vai ter o Alex Madureira, vai ter o Paulo Campos, o Barjas. O Barjas, você considera uma pessoa de esquerda? O Barjas, então, ele flutua ali, né? Ele é um progressista, sei lá. Pode considerar que ele é um progressista? Pode. Pessoa que flutua entre o centro. Ele é o centro do negócio ali, mas ele joga porque ele entende que é certo. Ele joga por princípio dele. Né? Então, eu não sei se eu posso caracterizar isso como errado ou como certo. É isso aí quem tem que mostrar quem vota nele. Né? Eu não concordo. Isso eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ter uma pauta, trabalhar em cima dela, sem negociar de fato nossos princípios. Tá? Mas partindo do começo, vamos iniciar tudo. O que é a política? Que eu entendo. O que é a política? A política nada mais é quando você passa a responsabilidade sua do voto das pessoas que votam para alguém que vai responder pelo voto. Mas o que ela faz? Ela vai, de fato, gerenciar o que entra de receita. É isso que ela faz. O Estado ele não funciona sem receita. A política é dinheiro. Tá? Então, o Estado em si ele não produz riqueza nenhuma. O Estado ele gerencia. E ele mal gerencia isso. Você pega a dívida externa hoje do país aí, quando está em 76%, 76,3%, está 8 bi. Algo nessa parte. 8,3 bi. Agora, né? É muito dinheiro. O Brasil, em 2023, ele gerou de riqueza 10,9 trilhões. Não, desculpa, até 8 trilhões, eu acho, de dívida externa. O Estado, que é gigante, que ele tem a única função dele é gerenciar esse dinheiro, gerenciar essa receita, seja pelos mecanismos de inflação diminuindo, seja pelo Banco Central, a impressão de moeda, papel cédula, ele tem que gerenciar, e ele não gerencia. E as pessoas precisam entender que, fora política ideológica, existe a política que é para todos. O que é? É o dinheiro. Então, se você acredita em X,
ou em Y, o dinheiro ele atende o social e ele também atende o empresarial de fato, né? Capitalismo. Só precisa entender que o dinheiro é a base de tudo. Sem dinheiro, legal, o Estado, o país, não existe país, não existe nação. A gente vai sempre cair nas retóricas. Esse é o fato. Aí são ideologias, né? A ideologia, ela existe política ideológica, onde você vai votar no candidato que você acredita que defende esses valores, e a política técnica é onde, de fato, ele vai colocar em prática aquilo que ele quer defender, né? Então, ele quer... Eu dei um exemplo muito bem, eu estou falando muito bem, você pode falar, se eu estiver falando Vou muito. deixar, eu prefiro não falar. Assim que a gente gosta. Eu fui na UPA, em Piracicaba, olha só, eu vi que não é só investimento lá, não é só investimento, dinheiro. Lá é a organização. Se você pegar, por exemplo, tiver alguém que direcione para a mesa ali que fica para atender o primeiro atendimento, depois vai para a triagem vai para o médico, se tivesse gerenciamento bom. Tinha pessoas na UPA lá que colocavam e implementaram o sistema agora de senha eletrônico. Tinha pessoas que estavam 2 horas lá que não tinha tirado a senha. A minha esposa foi lá atender, porque eu tive que levar o meu filho, estava com dor no ouvido. Então ela viu a confusão e ela tentou intervir em algumas coisas. Então como tem uma senhora de cá que fazia 1h30, 2 horas que não tinha tirado a senha, esperando. E ela brava. E não tinha ninguém lá para direcionar, falar assim, quem entrou aí precisa pegar a senha. Ou quem implantou o sistema, que é novo, acompanhar a implementação do sistema. E assim, é uma coisa, é que eu estava comentando com o Felipe hoje, com um convidado nosso mais cedo, e tem coisas que são fáceis de resolver e baratas. Porque, por exemplo, a Caixa, os bancos usam isso no menor aprendiz. Exato. Que é a pessoa que tem o totem, porque a tecnologia está aí, abrir mão da tecnologia, na minha opinião, é burrice. Tá aí a tecnologia. Quem tem facilidade já vai, no totem, imprime, beleza. Mas a gente sabe que tem uma parcela da população que não tem facilidade com tecnologia. E os bancos fazem. E a maioria que vai no banco hoje. E a maioria que vai no banco. Vai lá no banco, né? Então no banco, quando chega uma senhora, ela não sabe, mas já tem uma guardinha ali, uma menor aprendiz, 16, 17 anos. Olha, coletinho, posso ajudar? Posso ajudar, o que a senhora precisa? Bem identificado, então a pessoa entra, ela já vai direto na pessoa. Aí forma uma filinha de idoso com aquela atendente. É uma ferramenta que resolveria esse problema que você está colocando. Antes de eu chegar aqui, você comentou que você é da indústria. Da indústria. Então, uma das ferramentas da indústria de melhoria contínua é o quê? É você aproveitar ela, seja pelas ferramentas da qualidade, que é aquele dos 4, identificar os 4 pontos, o que você tem de força, fraqueza, o SWOT, análise SWOT. É você melhorar o sistema com a estrutura que já existe. Esse é o primeiro passo da qualidade. Você olha para a estrutura e fala assim, vou tentar melhorar, enxugar o máximo aqui, tentar construir. Mas a gente não vê isso na atuação pública, a gente vê isso no privado. Sim. Mas a pública não falta porque não tem gestão dentro. Não tem um líder, não tem... Não falta um pouco, porque a gente fala muito do vereador, do papel do vereador. Quando a gente fala de fiscalizar, não é só fiscalizar a lei, isso também. Levar uma sugestão de, por exemplo, isso que você está entregando de sugestão de melhoria, de repente custa para o Estado R$2.000 a mais por mês e eu resolvo um problema. Tá todo mundo falando mal da saúde, que demora atendimento, quando você vai ver, é só algo muito simples. E fiscalizar não é ir lá e criticar alguém que está trabalhando. Pô, já viu um cara que tá só vai criticar que ele colocou um tijolo errado para você ver. Ou que a parede dele tá torta. É difícil quem tá ali na linha de frente. É você olhar para o cenário, que alguém está de fora. O vereador ele vai lá, ele olha e fala assim, eu não estou dentro do processo. Então eu vou conversar com alguém lá e entender o processo. Ele entende, beleza. Em cima disso, ele vai ganhar confiança da equipe e falar assim, eu vou dar uma ideia de um layout novo aqui. Pessoal, vamos trabalhar em cima disso, a gente alcançar um objetivo novo. Essa ideia que ele deu, ele vai fiscalizar depois se ela deu certo. Por um período de 6, 1 ano. Ou seja, isso é fiscalização. Não é você ir lá e criticar alguém que está trabalhando, que na maioria das vezes ele não tem uma estrutura. Você chega no hospital, tem um ventilador, o ar-condicionado hoje é necessidade no hospital, não é luxo. Sim, não é luxo. O funcionário leva o ventilador da casa, né? Exato, então o cara tá ali, trabalhando muito, sem estrutura, sistema novo, tá se atrapalhando o sistema porque o pessoal tá reclamando, não vai ninguém entender. E é plano de campanha, amigão. O pessoal vai fazer? Vai lá, bater lá e falar assim, o cara não trabalha, não faz isso, não faz aquilo, só para ganhar um maldito voto, que é o populismo. Piracicaba, infelizmente, vive de populismo. É aquele cara que vai lá, um salvador da pátria, e fala assim, vamos lá criticar. Porque é na crítica, no caos, que a gente consegue voto. Crio dificuldade para vender facilidade. Exatamente, mas você viu aquele ditado que todo dia sai um espertão, um idiota, quando ele se encontra, dá negócio. É isso aí, você entende? É a facilidade dos caras, entende? É a facilidade deles. Eles atingem esse nicho no mercado. Eles vão abranger, eles não vão solucionar. É o seguinte, tá? Eu sei que você defende algumas pautas de esquerda, mas vamos lá. A esquerda, ela vem
surgindo da onde? Da classe trabalhadora. Lá na Inglaterra, lá na França, ela vem lá. A Revolução Francesa ainda, se você pegar a verdade da Revolução Francesa, é o oposto, tá? Você pega lá que tinha a esquerda do rei, que era os empresários que defendiam, a direita do rei, eram os pequenos empresários, que eram os atuantes ali, com o povo para diminuir os tributos. Depois virou, né? Hoje virou. Porque esse conceito de esquerda e direita ele vai dançando ao longo do tempo. Ele vai dançando ao longo do tempo. Só que assim, a esquerda, ela sempre levanta a pauta e vai ao poder pela pobreza. Ela angaria voto lá. Você acha que ela vai tirar isso aí, cara? Ela não vai tirar isso. Quando ela tira, você chega para uma pessoa, simplesmente o pobre, cara, ele não é que ele quer muito, não, mas ele se contenta com pouco. Então você dá uma cesta básica pro cara, ele tá contente. Nunca ninguém deu nada para ele. Mas deu uma cesta básica para ele, ele tá contente pra caramba. Você deu atendeu a família dele, deu um tijolo para ele. Resolveu o problema muito dele. mais do que ele sempre teve. Não, aí é uma crítica que eu faço direito. Eu estava mostrando isso mais cedo com o Juvenil. A gente fala muito dessa questão, a direita tem às vezes um discurso de meritocracia, de ensinar a pescar, por exemplo. E a minha primeira aula de economia na faculdade foi um professor à direita, e ele falou: sou de direita, sou liberal. E aí ele questionou as vezes essa pergunta para a sala: o que vocês acham? É melhor dar o peixe ou ensinar a pescar? Todo mundo, inclusive eu, ensinar a pescar. Senão vai ficar dando peixe, aí o cara não vai desenvolver. E a pessoa que está com tanta fome, com tanta necessidade, não tem condição de aprender a pescar. Todo mundo olhou assim pra cara e falou: professor, isso não está fazendo muito sentido. Testem. Fica sem comer, sem almoçar, sem fazer uma refeição por dia, ou sem jantar, ou sem tomar café, e vai trabalhar. Vê quanto tempo você aguenta trabalhar de forma produtiva. Então a pessoa que está passando necessidade, às vezes ela não precisa aprender, ela não tem condição de aprender. E hoje é cientificamente comprovado. Se você tiver um déficit de proteína na sua primeira infância, afeta toda a sua capacidade cognitiva. A alimentação é essencial. Então o cara está passando fome, que é o que você falou. Estou passando fome, a família está passando dificuldade. Aparece um cara e me dá uma cesta básica, meu amigo, eu voto nele exatamente. Isso na verdade. Aí é o papel da direita de conseguir equilibrar isso, de provar que tem outros caminhos. Eu vou tirar a cesta básica, mas vem aqui, vamos tirar um curso, vamos tirar um treinamento. Não, e nesse sentido até, né, algo que a gente sempre fala aqui, a esquerda acaba se utilizando de recursos como se fosse uma criação da própria esquerda. E não é. Por exemplo, o Bolsa Família, que é algo... Não é algo... Mas, por exemplo, mas eu vou dar um momento de reflexão para vocês aqui. Vamos lá. Hoje, um trabalhador, ele ganha R$ 2.500 por mês. Ele paga R$ 700 de aluguel, que é no mínimo. Não é nem 700, tá? O aluguel hoje, no mínimo, é 850 o aluguel hoje. Se você pegar passa a continha você aí. já num lugar bem... Aí ele paga 850. Ele ganha 2.500 na carteira, ele já não ganha 2.500. Com os descontos. Ele ganha 2.100. Conseguir chegar ao objetivo. Vamos lá, ele ganha 2.500. 2.500, ele tira 300 reais aí. Ele já perde 300 então. Aí ele paga 850 de aluguel, certo? Quanto que sobrou? 350. Sobrou aqui 1.350. Certo. Suponhamos que ele compre um carro e ele paga a parcela de 700 Já é amor e comprar um carro. Esquece. R$200 não pode ter carro. Olha lá, eu falei pra você, já cheguei no objetivo. O trabalhador hoje não tem direito a um carro. Ele não tem, no Brasil ele não tem. Ele não tem direito. Então, assim, como que a classe trabalhadora ela pode apoiar, de fato, a esquerda, se a esquerda não dá estrutura para ela, não defende? Aí você vê a migração, você começa a ver as retóricas sendo transformadas. Por quê? Você vê a última fala do Lula, o que ele fala? Que a classe trabalhadora, que se pega o cara que foi para a classe média, que ele diz que ganha 4 mil hoje no Brasil, que não é da classe média, não vota mais nele. Mas ele está apoiando a outras vertentes, por exemplo, está apoiando a classe artística, com a Lei Rouanet, está apoiando a mídia em si, ou seja, ele desfocou daquela luta que ele já começou do início. Ele está apoiando alguns movimentos aí, como o LGBT, Movimento Sem Terra, que ele vem estruturando há algum tempo, só que ele esqueceu da classe trabalhadora. Então, eu entendo que assim, a classe trabalhadora, no Brasil como todo, a gente fala que tudo isso passa por educação. O cara que ganha R$2.000 hoje no Brasil, 2.500, por exemplo, que você deu, tem o quê? Um ensino médio mal feito. Quando tem. Esse cara, ele tem uma dificuldade cognitiva. Esse cara, o PT, e aí o méritos do Lula, de entender que esse cara, ele não precisa mais melhorar o discurso, porque esse cara já comprou ele. Esse cara já se apaixonou por ele. Esse cara vai voltar no PT até acabar. Esse cara já foi. Aí eu concordo com você. Eu acredito que só foi incompetência, tá? Eu acho que eles não têm nem competência para planejar tudo isso, não. Não, foi mero acaso. Mero acaso. Então, Você acha mesmo? Eu acredito. Porque assim... É que assim, cara, mas a gente está falando de um Lula. Tá? O Lula tem muitas cabeças muito inteligentes. Não, mas aí se a gente for um pouco mais fundo, a falha da educação ela é uma construção sei lá,
de conhecimento, ela é uma Então, a construção. educação ela começou a ruir depois que acabou a ditadura militar. E Exato. a esquerda veio e tomou conta dessa parte toda. Mas esse foi um efeito que começa na ditadura. Porque a ditadura militar, quando ela começa a tomar o poder, ela cala todo mundo que discorda dela, independente se é de esquerda ou de direita. Na universidade, ela não interviu. Por que tu não falou? Já a universidade está dominada pela esquerda. Por quê? Foi onde começou. Foi onde a ditadura falou, a ditadura falou assim, deixa esses pangaré na faculdade falar o que quiser, vamos focar aqui. Eles esqueceram da educação também. E aí, meu amigo? Aí concorda. Aí quando você entra... De fato, não posso discordar disso. Aí quando você entra na parte de você pensar em Karl Marx, toda essa teoria de comunismo, beleza, começa pela educação. Lógico. Aí ficou lá. Quando acaba a ditadura, e eu vou refazer uma constituição, e pensar em educação, o que eles pensam? A constituinte que teve, 88, né? 88. Cara, não foi uma constituinte que lá. Foi um constituinte de quem ganhou a guerra. É isso que a gente tem que entender. Não foi uma guerra? Não, de fato foi uma guerra. Não foi uma guerra? Mas quem perdeu? Cara, você construiu fazer uma constituinte com pessoas que, de fato, era o início era a eclosão ali do PT, que ele migrou tinha dois partidos, o Arena e eu esqueci, MDB. Era dois partidos, então, né, surgiu ali. Então os caras estavam no gás ali, tava todo vapor, trabalhando. Você já falou para refletir que você talvez seja o próximo PT? Porque o PT surgiu assim, de uma ruptura. Você está surgindo de outra ruptura. Não, mas assim, aí você tá falando de um partido trabalhador que não. Sacanagem, de fato. Mas é isso, ele surge ali, quando acaba a ditadura, quem tá? E aí a minha crítica à ditadura é essa. A ditadura ela bateu em quem discordava dela. A direita ou a esquerda. A ditadura não tem ideologia. Então, mas aí a gente vai partir para um ponto mais crítico, porque assim, pegou uma época de Fidel Castro, Che Guevara, que os caras eram guerrilheiros. Guerrilheiro. Hoje, não existe isso. Tá? Existe assim na Venezuela que o povo ainda está oprimido. Mas a gente está falando uma época que tudo era pela luta, tudo era pela força. Então assim, cara, ambos os lados estavam pela força. Então assim, a ditadura, ela se caracterizou em ditadura porque as rádios divulgou que João Goulart ia sair do poder, que ele saiu do país, que de fato ele não saiu do país, aí que foi caracterizado uma ditadura. Porque aí ele não abandonou, ele foi para Porto Alegre. Aí eles usaram essa brecha, mas aí vem um outro fato, que eles usaram essa brecha para tirar o João. E aí supostamente eles iam convocar eleições em seguida. E aí ele não convocou. Não convocou. Aí é trairagem, né? Não, mas assim, eu não entro nem nesse método, mas o que eu penso é muito nesse aspecto que você está comentando. Que a constituintivamente foi uma coxa de retalho, foi uma bagunça, foi um monte de coisa que não tinha que estar lá. Não deveria estar lá. Mas por quê? Porque quem ficou para poder montar a constituinte só tinha um pensamento. Não foi mesclado, não teve tipo assim, teve um pessoal social-democrata, teve um pessoal mais radical à esquerda, e não teve um liberal pensando constituinte, igual é os Estados Unidos, por exemplo. Beleza, mas aí nos Estados Unidos, cara, é outra história. Outra pegada. Porque a Constituição, cara, já fez todo o Estado ali em si liberal. Sim, mas por isso que eu tô te falando, porque eles tinham pessoas que pensavam. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos... Mas tem um Estado federativo, cara. Assim, não existe liberdade de fato dos Estados. E ainda, essa reforma tributária, agora essa nova reforma, vai ser menos ainda. O poder econômico e vai ser tudo repassado, centralizado no Estado, no federal. Não. Por que não? Agora vai ser distribuído. Não vai concentrar nele e depois distribuir? Para depois voltar, né? Não. Eu concentro só os impostos federais, que é do jeito que é hoje. Então, mas a reforma tributária não vai mexer nisso. A reforma tributária, hoje você tem alguns impostos que são federais, alguns impostos que são estaduais. Que agora vai ficar o IBS e o CBS. Certo. ICMS, que é Estado. Exato. E ISS, que é município. Hoje, esses dois vão concentrar e subir para o Estado. Então, São Paulo vai arrecadar tudo no E o Estado ele vai distribuir para os municípios. Exato. Esse ICMS, hoje, uma parte dele vai para a federação, vai para o governo federal. Com a reforma, ele deixa de ir. Então, fica no Estado. Fica mais no Estado. Agora fica no Estado. Fica menos no município. Isso é ruim também, eu acho. Mas é o primeiro passo. E aqui você vai ter PIS, COFINS, IPI. Esses três aqui viram uma CBS. E aí você reduziu o tributo. E você tirou um pouquinho do Estado, que é o ICMS, que uma parte vai para o federal e depois volta, que é onde São Paulo se ferra hoje. São Paulo arrecada 11 de ICMS e volta 9 para São Paulo. Porque na verdade a distribuição está pelos municípios, pelos estados, que não importa se ele produz mais ou produz menos. Vai tudo para a federação. Vai para a federação, a federação distribui.
Mas isso aí vamos deixar pra gente discutir outra hora, que É divertido também. é divertido. Né? Eu tenho um ponto de vista. Tinha um cara bom conversar comigo. Olha lá, hein? Ó, vamos lá. Vamos partir do início de novo. Que depois surgiu o PT. Sim. Aí o PSDB, que abraçou a causa dos evangélicos, que ficou um partido cristão no país, que aí ele se caracterizou como uma direita, que de fato não era. E como a política antiga do país, café com leite, era São Paulo e Minas, eles vinham repartindo na época que acabou isso com Getúlio, eles fizeram a mesma coisa São Paulo, no Brasil agora. De 80 para cá, PSDB e PT fez a mesma coisa, trocando de poder para que eles nunca saíssem do poder. Então, por exemplo, você pega as raízes que estão lá, São Paulo, estão todos tucano. E o Vargas, ele é tucano, ele vem da gestão. Só que nós queremos em Piracicaba algo diferente. Nós queremos em Piracicaba mais técnico. Não somente, por exemplo, que nem esse prefeito pensou, que era só, vamos fechar a conta? Não, o dinheiro foi fechado. Então, mas isso é um ponto que Piracicaba é muito zoado, né? Porque dinheiro tem. Não, dinheiro tem. Isso que Piracicaba é doido. Mas aí é gestão. Sim. É gestão, porque assim, eu creio que esse prefeito, todo prefeito ele vive numa bolha. Por isso que tem a secretaria, tem os vereadores, tem, né? Ele vive numa bolha, ele tem que receber informação e ele tem que agir. E aí as pessoas falam, por exemplo, eu vejo algumas pessoas falar, mas ele vive numa bolha, ele não conseguiu tal, mas beleza. Você numa equipe, você foi contratado numa empresa para ser líder de sua equipe. Se você viu na bolha, sua equipe viu errado, a responsabilidade dos erros é seu. É seu erro. Se você não conseguiu gerenciar a sua equipe, é o seu erro. Então assuma. Você tem um período de 4 anos para ser testado para ver se o seu serviço deu certo. Se não deu certo, amigão, ainda vai testar outra pessoa. Se deu certo, você vai ter chance de mais 4. Vai ter chance de mais 4. É a política. Sim, eu concordo com isso. E eu até uso o exemplo acho que é repetitivo, né? Eu falo todo bate-papo que eu tenho com pessoas que são da área de política. Pega uma água aí, por favor. A gente fala muito isso, que eu enxergo, talvez eu seja só sonhador, mas eu enxergo o público muito próximo do privado no sentido da estrutura. Eu tenho um prefeito como presidente de uma empresa, da empresa Piracicaba, é o presidente. Ele vai contratar os diretores dele, ele não contrata, que são os vereadores. E os gerentes dele são as secretarias, que vão gerenciar mais o operacional. Os vereadores no cargo de dirigente fiscalizam os gerentes e ficam levando a informação para o prefeito. Se ele, concordo com você também, se não está dando certo, ele está panguando aqui. Ele tem que trocar. Ele tem que trocar. Ele tem que trocar. O vereador ele não consegue, então ele não consegue. Mas ele tem que, esse cara que não quer trabalhar, beleza, então eu vou sobrecarregar o outro e vou fazer campanha para montar uma equipe minha na próxima. Sabe uma coisa que era um projeto que dava muito certo em Piracicaba, se teria que mudar a Constituição de fato, eu acho, fazer uma emenda, eu não entendo disso. Eu também não sei. Eu não entendo, mas assim, eu vou mostrar que eles estão mudando o cenário agora, isso aí, mas assim, pelo RECAL, conhece o RECAL? O RECAL é muito forte nos Estados Unidos. O que acontece? Lá é muito voto setorizado, e vereador é para ser setorizado, por exemplo, quem mora no SECAP, então tem o público do SECAP, e assim vai indo, né, naquela região. Então tem SECAP, Perdizes, Santa Rita, ele é o cara dali, ele consegue trabalhar. Se fosse dessa forma setorizada, você imagina que um vereador X, ele foi eleito pelo SECAP, Perdizes, tal, pelo setor ali. Ele prometeu tal coisa. Sendo que ele já não pode prometer, mas ele prometeu algo que ele não conseguiu fazer. E ele, de fato, no período de 2 anos, ele não conseguiu. 1 ano e meio não conseguiu. Existe uma parcela de 70% dos votantes daquela região que é o RECAL. Se aquelas pessoas votarem de novo nele, para tirar, ele consegue tirar. Isso é o RECAL. E nos Estados Unidos, isso tem... Até o delegado é votado lá. Por exemplo, um delegado X, a gente vai votar se ele vai ser delegado na nossa região. Se ele não for, se a criminalidade subiu, se as drogas, o veículo de droga aumentou, a gente vai tirar ele e colocar outra pessoa. Então daria muito certo em Piracicaba se começasse. Eu sei que é um projeto grande. É interessante. É interessante. Uma coisa que dá para fazer, não dá para tirar, eu acho que isso é só a Constituição, porque a Constituição, esse é o problema da Constituição, porque ela estabelece muita coisa. Você pode começar com isso de forma menor nas associações de moradores. É uma ferramenta que você usa aí para escolher por exemplo, em vez de, o que vai acontecer nos bairros agora na campanha? Vai passar todo mundo. Vai vir lá 10, 15 vereadores. Cada cidadão vai conversar com um, às vezes não conversa com o outro, não escuta a proposta. Se você tem uma associação, e falar de associação no Brasil é complexa, porque ninguém quer assumir essa bucha, né? De graça, fica lá tomando uma porrada dos dois lados. Por isso que eu estou no trabalho, eu minha associação do Levanta e tá complicado, porque não é fácil. Não é síndico de prédio, é a mesma coisa. Se você pensar um prédio, ele é um bairro para cima. Então, mas, por exemplo, um prédio, você tem um síndico. Galera, é o seguinte, eu tô um prédio aqui na Dr. Paulo, de localização, mas enfim, um bom exemplo. Mas é isso.
Ah, tem esse prédio aqui, esse prédio tem 100 pessoas. O síndico chega e fala, galera, é o seguinte, quem que a gente vai escolher? Ó, a gente tem o cara do Podemos, a gente tem o cara do Avante, tem o cara do PT. Qual que é o nosso problema principal aqui que vocês veem? Porque às vezes aquele prédio é um pessoal todo que trabalha em empresa, tem convênio médico, saúde para eles não é relevante. Porque estão sempre no atendimento A médico. particularidade daquela região. A particularidade daquela região. Mas o meu problema com o buraco é muito sério. Quem que entende de asfalto? Quem que os candidatos estão abordando essa pauta? É uma ideia, mas é extremamente complexo. Eu penso em Não, fazer isso no bairro, mas eu não, entendi. Mas, e aí você consegue fiscalizar. O vereador tem que fiscalizar o prefeito. O líder de associação fiscaliza o vereador que a associação elegeu. Ó, todo mundo votou nesse candidato X e ele foi eleito. Dia 1 eu tô lá, ó. A gente precisa disso no bairro. Você pode resolver? Você não pode? Como que você vai fazer? Qual que é a tua ideia? Quanto tempo você me dá uma resposta para isso? Eu não preciso ficar fazendo com que todos os moradores vão no gabinete falar a mesma coisa. Pode não, cara. Você vai setorizando, né? Setorizando. Vai localizando. o que você pensa sobre isso, Gabriel? Sobre isso daí, Piracicaba, na verdade, o asfalto tá horrível, né? Tá falando de asfalto. Sempre foi, né? Isso é legal. Vocês só nasceram em Piracicaba. Piracicaba? Piracicaba, eu vejo vários carros na oficina porque estraga o amortecedor, entorta a roda, o asfalto, eu acho que devia melhorar na qualidade do asfalto. Como o nosso movimento chama Levanta Piracicaba, a gente faz visita também, né? A gente visita as comunidades, fomos visitar juntamente com o Alex de Madureira, né? O Centro Comunitário de Esplanada, e fomos conhecer o professor do Maitai, Fernando, conhecemos a situação do Centro Comunitário, que é um abandono pela prefeitura, né? Faz 8 anos que não pintam, Mato Alto, prefeitura, você abre o protocolo, a prefeitura não abre, roubaram a fiação do Centro Comunitário do Esplanada, a prefeitura simplesmente falaram para ele abrir um gato, fazer um gato para ter força. A prefeitura falou isso. A prefeitura. Então, em Piracicaba, falta qualidade no asfalto, na educação, no esporte. Como é uma cidade grande, devia ter melhorias, né? Um exemplo, a Rua do Porto abandonada, o Mirante abandonado, é um ponto turístico. Então, eu acho que devia melhorar mais a qualidade de Piracicaba. Da infraestrutura como um todo, né? Isso. Que nem o Fernando, professor de Maitai do Centro Comunitário de Esplanada. Ele está ali ensinando jovens, crianças, adultos, adolescentes, tirando os jovens, os adultos das drogas. Ele está ali ajudando a comunidade na área social, só que não tem apoio da prefeitura. Agora eu vou levantar uma sardinha aqui, que é o Danilo bate muito nisso. E falei o nome dele. Qual é o nome dele? Tem um amigo meu que fala muito disso. Legal isso que você está falando. Pô, o trabalho desse cara do Maitai é legal. A comunidade reconhece? O Gabriel levantou um ponto bem importante por conta disso, o professor Maitai. Aí ele não falou só isso, ele falou que ele cobrou a prefeitura outras vezes e o respaldo que ele teve da prefeitura é o seguinte: para mim seria melhor se aí passasse a máquina, contexto local. Eu vi isso, acho que você que mandou a matéria para mim, né? Eu vi Então, mas aí é uma coisa que assim, que é um problema de comunidade no Brasil, que é aquilo que você falou da questão da união, de pensar sociedade, que é muito fraco. Falta liderança. Porque assim, é isso que eu te falei agora. Falta liderança. Eu não sei, se for Jardim Esplanada, né? Isso. Eu não sei qual que é o raio, que eu não tenho noção territorial, mas é uma coisa que eu penso. Pô, se eu tenho um engenheiro aqui, tem um conhecimento mais profundado de região, Jardim Esplanada tem quantos moradores? Não sei. Não faço ideia. Eu não faço mas, ideia. tipo, esse professor tá lá se ferrando, mas ele tá cuidando de quem? Das crianças, dos moradores do Jardim Esplanada. A gente consegue. Tentei a prefeitura deveria ajudar, não tá fazendo. Então, beleza, vocês não estão fazendo? Vamos passar nos comércios aqui da região. Vamos passar nas casas. Porque se tiver, não sei quantas pessoas tem, tá? Mas se tiver 1.000 moradores e cada um contribuir com R$10, tem R$10.000. Exato. Eu sei que é obrigação do Estado, tá, gente? Nesse aspecto, porque ele arrecada imposto, eu entendo isso. Mas aí, o dono do comércio, que vai ter, porque eu entendo que o trabalho social, que aí é uma pauta, por isso que eu falo que eu concordo com algumas pautas de esquerda, essas pautas sociais de entender a comunidade em volta, a esquerda puxa muito para cima. A direita deixou abandonada por muito tempo. Mas essa pauta social do professor de Muay Thai, do professor de capoeira, da professora de música, que quer fazer um trabalho social, você não consegue fomentar R$10, porque para o comerciante é bom. Eu sei que ele vai falar, mas a prefeitura... Ok, mas a gente já viu que não deu certo. Você falou que faz 8 anos que está abandonado. Até quando a comunidade vai ser? Faz 8 anos que não pinta. Mas então, aí tem o porém do porém. O porém é uma redundância falar, mas é um porém do porém. Hoje, por exemplo, a cultura. A gente pode falar que sim, pode falar que não, mas assim, nós
Vou lá pro rap. Antes do rap. O rap, ele começou a estruturar no Brasil, ele vem uma cultura americana, dizendo o quê? Sobre a vivência das pessoas nas comunidades. E ali, a maioria dos rap falava da luta dos caras, contra as drogas, que o crime não levava a nada. E as músicas diz hoje? Contrário. Cara, se é uma música que tem uma batida muito mais vibrante, tem um beat que não é tocado, não tem uma orquestra, mas sim que influencia o jovem, que leva os caras para as drogas. Aí é o primeiro ponto. Então, aí acontece, você pega uma estrutura hoje nas escolas. Antes a gente tinha a interclasse, interescola. Não tem mais esporte na comunidade. O esporte é o único meio que mostra que a meritocracia é o objetivo. É real. O cara você treina, você entrega, para depois você conquistar. Ah, eu perdi para um cara do Muay Thai. Cara, beleza, ele é melhor que você. Ele é melhor que você, cara. Quando acabou, treine e seja melhor que ele. Não tem argumento nesse fato, então acabou. Então você está lutando contra uma cultura. Contra uma cultura que está nas comunidades, onde as pessoas de 12, 13 anos acham bonito vender droga, porque as músicas falam que tem que sair da biqueira e ir pro baile, e as meninas gostam de ir para prostituição. É um problema cultural, estrutural, certo? Aí tem a educação. Beleza, Piracicaba tem um problema de educação que nós estamos numa discussão esses dias, que tem 2 porém também. Tem a educação do Estado e do município. O município a gente consegue atender. Só que até 7 anos, acho que até o oitavo, nono ano, né? Até 13 anos, até 14 anos. 15 anos começa o colegial. Ensino médio já ensino médio é estadual. do Estado. Não, mas ensino médio, Carolina Mendes também é do Estado. Mas ok, mas você pode ter escola do Estado que atenda o fundamental. Mas a educação é do Estado. Sim, pode ser. Você tem escolas, a educação fundamental que vai até o nono ano, fundamental 2, que eles falam, pode ser tanto do município quanto do Estado. Beleza. Mas o médio é só do Estado. No município você consegue mexer, no Estado você não consegue mexer, cara. Então, se você não muda o professor ali, que ele vai passar ali, cara, você não consegue mudar ele. Então, eu sei que não consegue mudar a estrutura, mas volta de novo no trabalho social. Sim, e aí eu queria chegar nesse trabalho. Unidade. O trabalho de unidade, cara. O trabalho que, por exemplo, você... Lembra que trabalho? Eu tô ruim, isso tá ruim, cara, vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu quero chegar lá, eu não tenho a ponte, vamos construir a ponte. Vamos lá e é na comunidade. E eu falo que o pessoal da comunidade, cara, a aceitação de você conversar, de mostrar o caminho é mais fácil, cara. Eles aceitam. Isso. Eu acredito que quem tá fudido tem mais abertura pra ouvir orientação. Não é nem quem tá fudido, cara. Às vezes, não tô corrigindo você, mas eu acho que às vezes, por exemplo, o cara que acha que conhece muito, ele não aceita nada. Ele não aceita crítica. Ele não aceita crítica. Não, mas assim, o que eu quero dizer é assim, o cara que tá confortável e acha que conhece muito, ele não aceita crítica. Não aceita crítica. Mas agora, o cara que tá passando dificuldade, ele pode até achar que sabe tudo, mas chega uma hora que você tem como bater nele. Fala, cara, mas sua vida tá boa, não, tá uma bosta. Eu posso te ajudar. Peraí, fala aí então, como você pode. Vamos ver se é verdade. Aí, nem que seja no desafio, o cara que acha que sabe tudo, ele te desafia a provar. Agora, o cara que tá confortável, você não tira ele de conforto nenhum. Exatamente. Por quê? Ele tem tudo ali. Você não vai tirar da zona de conforto dele mostrando que ele tá errado. Você tem que mostrar que você é melhor que ele. Né? Você tem que mostrar que você tem poder melhor que ele. Ele tem que ser desafiado. Tem que ser desafiado. Deixa eu fazer uma pergunta de vocês, assim, nesse sentido até de sociedade. Vocês visitaram lá o Jardim Esplanado, talvez alguns outros bairros, outras comunidades aí. No projeto de vocês, do Levanta Piracicaba, o que vocês estão pensando em fazer? Tem já algumas coisas encaminhadas justamente para mudar essa realidade deles ou trazer uma visão política onde eles possam escolher melhor? Como funciona essa parte aí dentro do Levanta? A primeira entrada é o esporte. É colocar a molecada para treinar. O nosso propósito do Levanta, do início, era o quê? Acho que em Piracicaba, eu posso estar errado no número, mas acho que tem 174 escolas, entre municipais e estaduais. O nosso objetivo é pegar somente um professor de cada escola. Tinha 170 professores para trabalhar junto com o Levanta, para levar nas comunidades do esporte, para levar nas escolas, para a molecada, de estrutura filosófica. De Isso fato. Com o apoio do próprio município, você fala? Não, é um apoio independente. E aí o professor teria que ceder o tempo dele para fazer isso. Ele tem que estar com boa vontade para isso. Exato. Até porque não tem dinheiro para isso. Uma coisa é ter a ideia, outra é como executá-la. E a segunda coisa é as reuniões. Nós fazemos as reuniões hoje, por exemplo, o pessoal do Levanta, sendo feito uma por mês, e fazer as mesmas reuniões nas comunidades. Aproximar das pessoas, para entender e mostrar para eles que ninguém vai dar nada para eles. Ninguém vai dar nada para eles. Você tem que se unir e trabalhar. Ninguém vai dar nada. E se alguém vai dar, porque vai tirar muito. Essa é a realidade. Se alguém vai dar para ele, porque vai tirar muito. Essa é a lógica, cara. Essa é a lógica. E eu te dou um saco de
de cimento para te calar, para você não lutar para algo melhor. Por que o sistema não quer que se una? Porque ele sabe, cara, que existem vários nichos, é claro que existe dentro da cidade, do país, mas, cara, não existe diferença, todos nós somos brasileiros. É um estado, território, nós somos brasileiros. Imagina se todo mundo se unisse para lutar contra lá, os altos tributos, os altos impostos, para queremos ser taxados menos. Por que nós pagamos muito? Por que a disparidade do dólar é muito alta por conta da má gestão do Estado? Então, cara, essa gestão, essa cobrança teria que vir do povo. Só que eles implantam no meio do povo, de fato, eles implantam que a briga racial, homofóbico, racista, isso, aquilo, tal. Polarização. A polarização para que o povo não se una e brigue e não lute para algo maior. Você está fazendo esse movimento, então façam esse teste. Conversa com a comunidade, até LGBT, até a comunidade negra. Eles não têm muita visão do que o mainstream vende. Porque no fim, eles têm muito essa visão que você está falando. Não é todo pobre fudido. Porque eu participo de uma comunidade que tem branco, preto, gay, lésbica, e eles não estão brigando entre eles. Mas a gente tem que parar com esse negócio de, tudo bem, mas de papo de esquerda. Então, mas isso aí a gente não vai conseguir parar. Então, mas tem que parar, não é essa pauta da esquerda que eu falo pra você que vai parar com a esquerda. Eu não tô falando, é onde a esquerda abraça essa ideia. Por exemplo, a união. A união, Miguel, não é da esquerda. A união é do povo. É, por exemplo, Deus, pátria e família. Quando a direita prega, família. Família é da direita? Não. A família, nós sabemos que a família, a história se divide em duas, entre a história e a pré-história. Na pré-história, onde as pessoas viam na caverna, que desenhavam a família lá, ainda que a família é defendida, é a estrutura lá atrás. Ela não é da direita, era uma pauta que a direita abraça, mas que a esquerda também está abraçando pessoas que não conhecem o que é a direita. Tem pessoa que está na comunidade lá, que está vivendo no meio da esquerda, que ela quer a família dela. Por exemplo, ela vive melhor, ela quer vencer na vida para estruturar a família dela. Então não é uma pauta privatizada da direita. Não, é uma pauta humana. Mas é que assim, quando você fala... A forma como é feita. Mas assim, quando você fala de Deus, pátria e família, que aí eu tenho minhas críticas ao slogan que o Bolsonaro usou, que ele que fez, foi o slogan da campanha dele. Quando ele fala Deus, pátria e família, ele cometeu um pequeno erro na família, que é onde a esquerda aproveita para bater, que é o que ele fala da família tradicional. E aí ele vendeu a imagem de que é onde ele comprou uma guerra, e tudo bem, eu acho que se você quer comprar a guerra, foi direito. Esteja disposto a enfrentá-la. Mas quando ele fala família tradicional e ele vende a ideia do homem, mulher e os filhos, e aí ele exclui a comunidade LGBT, ele comprou uma guerra. Ele comprou uma guerra, você concorda? Porque ele falou assim, não, se você é um casal homoafetivo, você não pode adotar uma criança. Ele nunca falou isso, eu não lembro dele ter falado isso. Mas quando ele deixa subentendido que família para ele é um casal heteronormativo. Um casal homoafetivo não vai poder ter direito à família, não vai poder adotar e não é família. E não foi o que ele disse, mas é o que deixou e é o que o outro lado utilizou para fazer o marketing contra ele. Ele comprou uma briga. Nesse ponto. Ele comprou uma briga. Aí você olha pro... Só vou deixar claro, a gente não defende nem A nem B, a gente só colocando lenha na fogueira aqui. Eu sou advogado do diabo aqui. Não, mas é assim, é porque quando ele fala isso, ele... Léo tá assustado. Não, vocês estão se comunicando entre vocês e a comunicação eu estou entendendo. Eu tô entendendo. Você entendeu, Raciocínio? Porque assim, eu acho que a política, ela compra brigas. E aí o Bolsonaro comprou uma briga. Então você tem um mainstream, né, vamos falar assim, bonitinho, muito forte com a esquerda. A gente já falou isso aqui, começou lá atrás, dominou as universidades, todo o contexto histórico. Mas ele comprou uma briga quando ele fala assim, Deus, pátria e família. Tá, mas eu sou ateu. Você me excluiu desse... Eu era ateu em 2018. Então eu sou ateu. Você está me excluindo disso. Então, para você é Deus, e se eu sou ateu, eu faço o quê? Eu não voto em você. Mas eu acho que falta. Mas aí... eu entendo, mas eu acho que assim, se a gente for seguir por esse lado, eu entendo onde você quer chegar, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento na sociedade. Com certeza. Por exemplo, a educação é a base. A filosofia. Isso não tem dúvida. Não tem. A filosofia, ela não dá o nome de um Deus. Eu vou um pouco mais longe, mas eu vou citar uma parte bíblica aqui para mostrar um pouco a filosofia, tá? Você pega quando Paulo, apóstolo, e Saulo foi o cara que trouxe para o Ocidente, que trouxe para o Novo Mundo a filosofia cristã, onde diferencia homem do animal, onde nem tudo eu posso, mas nem tudo me convém, certo? Nós somos seres pensantes, viemos de uma razão, que essa razão, somos o único ser que somos criaturas e criadores ao mesmo tempo. Então nós não só criamos família, mas criamos sociedade, criamos regras, toda a parte... Todo o sistema social. Todo o sistema social faz parte da filosofia cristã, isso é inegável, tá? O direito hoje faz parte da filosofia cristã. Quando Paulo falou, não há grego, não há judeus, escravos ou livres, homens ou mulheres, nós somos somente um perante Deus, ele não está mostrando que você
é um ateu, e você não tem que acreditar nisso, ele quis dizer que nós, depende de você é ateu ou não, e você acreditar em Deus ou não, nós somos todos iguais, porra. Sim, eu entendo. Eu acho que falta conhecimento. Não é, então, mas é que tá o que eu falei pra você. A forma como se faz o discurso. Agora, olha toda essa explicação que você fez. Pra você olhar e falar assim, olha todo esse raciocínio. Vai fazer isso na comunidade, o cara não vai entender. Então, o Bolsonaro ele foi muito esperto em usar um termo genérico. Deus, pátria e família. Só que ele não especificou qual Deus, ele não especificou qual família, e a pátria, beleza. A pátria acho que ficou claro pra todo mundo, mais ou menos. Mas, pro cidadão médio, e a maioria da população brasileira é cristã, 90% da população é cristã, entre católicos e evangélicos e protestantes. Ele olhou para o mercado, e aí política também, você falou, política é poder. Política é poder. E poder, quando eu olho para poder, o que eu preciso da política? Apoio da maioria, não preciso de 100%. Ele olhou para esse lado e falou, tá, onde que eu quero atacar? Cristão. Se eu pegar o cristão que está largado, abandonado politicamente falando, eu sou eleito. Foi uma estratégia super válida, foi eleito. Só que nisso, ele arrumou uma briga com um público específico, entendeu? Que não está incluso naquele slogan. Que não está incluso no slogan. Mas ele não se preocupou em fazer essa explicação que você fez. Mas você acha que não compensa, por exemplo? Não dá pra compensar? Não, em termos de... Por exemplo, assim, ó, aí a gente vai partir pra política ideológica e a política técnica. Você Aí, não acha que deveria olhar um pouco mais pro técnico, por exemplo? mas você está exigindo isso de uma sociedade que não consegue Que não entender tem o que você essa acabou de capacidade. explicar. Não, eu entendo. Você entendeu? Eu acho que o mundo perfeito, sim. Não, mas aí, por exemplo, eu tô falando por um lado de filosofia que ninguém gosta de ler. Eu gosto de filosofia porque eu gosto de ler. Eu leio Seu muito. prazer. Só que assim, pra parte técnica, por exemplo, às vezes se as pessoas focassem que, dependendo da política ideológica que você defende ou não, que o principal é o monetário, que sem dinheiro o país não vive, que eu falei no começo, no início, não importa se você defende A ou B, de fato. Se eu tô do lado A e você do lado B, e meu lado A, ele realmente é melhor para você do que o lado B é para você que você está do lado, você entende? Então, se eu partir para o lado técnico, que eu posso ter uma sociedade um pouco mais estruturada, que eu posso ter um poder econômico maior, que eu posso ter uma inflação, eu posso sair de um país que tem tudo, em dimensão, riquezas naturais, minerais, para sair de um país emergente para ser um país do primeiro mundo, que tem tudo, onde obra tem, ele pode saltar para o país do primeiro mundo, não seja daqui para amanhã, mas seja para as próximas gerações. 20 anos, 30 anos, o Brasil... Nós podemos ter essa capacidade e construir esse caminho do que a gente ficar brigando para quem não concorda com política ideológica. Então, mas como fazer isso? mas agora, ó... Mas aí a gente parte do lado técnico. É isso aí, o cara que mas como fazer o técnico? O cara que descobrir isso aí... Ganhar o mérito, um cara ganhou o mundo. Ele vira ditador no Brasil. Porque ele não, mas porque assim, fato porque assim, ó, mas aí é um fator, lembra no curso que a gente fez sobre vendas? O que a Priscila falou? Salve, Priscila. Qual das partes, né? Foi muito genérico agora pra mim. Ela fez uma análise comportamental do vendedor. Aí você tinha lá o analítico, o técnico e o emocional. Qual é a maioria da população brasileira? Emocional. Emocionado. Então, assim... Até na direita tem isso, tá? Não, tem. Isso é do ser humano. Não, mas assim, isso é do ser humano. Mas assim, princípio, não é... É uma pesquisa que tem uns estudos comportamentais que saíram, não vou lembrar o nome de autor agora, mas ela colocou, ela fez na sala. A maioria da sala, e aí, se a gente for falar em pesquisa, teste, você vai replicando para a sociedade. É isso que é pesquisa. Ninguém fez esse teste com toda a população do país. Esses testes são feitos em amostragens e você replica para a população do país. Quando a população reage socialmente, você fala, é verdade, eu confirmo o teste. Ela fez um teste na sala, tinha 30 e poucos alunos. Ela aplicou um testezinho de comportamento. A maioria da sala era emocional. Mas aí, por exemplo, você começa a tirar em base, quem da sociedade acorda de manhã e lê uma notícia? Sim. Quem da sociedade pega um livro para ler, por exemplo? E o pior, tá? A gente tem uma mídia hoje, eu posso, até falando besteira aqui, mas eu tenho convicção que eu não tô. A mídia hoje, ela é uma influenciadora. Sim. Ela não é uma noticiadora. Sempre foi. É que agora está mais massificado. Mas eu acho que você teria que ser um pouco mais filtrado na informação. Eu tenho que discordar de você. A treta também. Sabe qual que é o problema? A gente só falou muito. Ladies first, você vai dar pra... Cara, o problema volta na base. As pessoas não têm capacidade de interpretar isso. Por isso que quando um slogan desse é colocado, quando seja de A, seja de B, a população não consegue interpretar aquilo e quem conseguir usar aquela informação para usar contra quem falou, aí vai ganhar espaço. Por isso que esse slogan do Bolsonaro perdeu toda essa margem de gays, lésbicas, negros e outras
das coisas, porque a esquerda soube usar o que ele falou para falar, tá vendo? Ele não tá aqui por vocês. Mas não foi isso que ele disse. Mas deixou subentendido. Não, mas não é nem deixar subentendido. Usaram o que ele não disse para falar que é o que ele quis dizer. Mas Isso porque a esquerda fez isso. Sim, porque a própria população não ia interpretar dessa maneira sozinha. Mas esse é o ponto. Assim como ela não consegue interpretar Deus, Pátria e Família de forma genérica, alguém... O que você está fazendo aqui? Vocês, política... Volta na educação. Volta na educação. Porque Não, política é sim. visão de mundo. Sim. Entendeu? Quando eu sento conversar... Por isso eu quero trazer pessoas de esquerda aqui. Diferença de movimentos. Porque quando você senta conversar com eles, existem os mais radicais. Existem. Isso aí sempre vai existir. Tem de esquerda, Assim tem como direita. o pessoal da direita que é translocado também, que assim, não... Espero que eu não seja radical. Não. Espero que eu consiga. A gente consiga dialogar aqui. Não, chegar na matemática diz dominador comum. Denominador comum. A matemática é esse termo que usa. Então, beleza. E esse denominador comum, que é o que o Cleiton falou até meio no começo da história, que a gente tem observado é que tanto a esquerda quanto a direita, eles querem basicamente a mesma coisa. Só que tem um problema. O caminho é outro, e se for a proposta daquele, não minha, eu não vou aprovar porque no meu nome não vai junto. Tá, mas aí, por exemplo, Mas aí é ego, Não, né? mas aí, por exemplo, a gente vai num problema maior ainda. Por quê? Qual que é a principal função, o principal objetivo de um político brasileiro hoje? Seja ele... O objetivo que ele deveria ter ou o objetivo Não, que o ele tem? objetivo dele, na realidade. Vamos lá, eleger. Ele E é o se segundo reeleger. objetivo dele? É se reeleger. Ah, sim. Então o cara não tá nem aí se vai fazer. Por isso que político no Brasil, querendo, ele aparece Virou no quase 4 profissão. anos. Virou profissão. Profissionalizou, ele participa. Eu não vou, é claro que eu acho que eu vou falar, vou levar umas críticas em Piracicaba. Mas tem político em Piracicaba, vereador que tá 30 anos, pô. Isso O cara é um é espaço pra galera nova entrar e fazer diferente. Então, Cara, mas aí eu não tenho é mudança. só Piracicaba. O próprio Bolsonaro, O Brasil- sempre ele ficou na Câmara. O Brasil é 27 assim. anos, cara. O Brasil é assim. Piracicaba não é diferença. Não é diferença. É que assim, eu gosto de falar o seguinte, que eu tenho essa frase, né, que... mas aí você olha pro trabalho do cara. Se ele construiu alguma coisa, se ele não construiu. Então, A mas esse era o ponto que eu ia te falar. Não tem problema o cara ficar 30 anos na Câmara. Eu não vejo um problema. Porque ao longo desse período, ele tem um eleitorado dele que garante eleição. O Bolsonaro estava, eu não sei, acho que era a cidade do Rio de Janeiro. Então ele tinha lá uma proposta de atender o público militar e fazer melhorias para o público militar. Se ele está produzindo para o público militar e ele continua sendo reeleito, mérito dele. Quando eu vou olhar os projetos que ele aplicou para o meu gosto, eu achei que ele produziu pouco em 30 anos. E não é que ele ficou 30 anos na política. Ele ficou 30 anos e colocou 3 filhos na política. Então já virou... Perpetuou a espécie. Assim como tem a família de advogados, tem a família de políticos no Brasil. Tem a família de médicos, tem a família de políticos. Virou carreira, como você disse. Mas se está produzindo, está legal. O mérito da geração nova, você pode não dar espaço para a geração nova. A culpa, na minha opinião, é da geração nova. Não teve nenhum militar em 27 anos que conseguiu ganhar do discurso do Bolsonaro com o público militar. Aí tem coisa errada, concorda? Eu não sei os vereadores de Piracicaba. Não, ele falando do Bolsonaro, Especificamente ele foi o exemplo que a gente deu. isso serve para Mas serve para todos, que nem Piracicaba eu não conheço. Eu vou Cara, saber. em Piracicaba, você vai olhar na Câmara de Vereadores, desculpa, cara, mais de 90% não ensina aplauso, cara. Não, eu ouvi Cara, pela rádio. Cara, né, sai de um bloco cara, desse tamanho aqui, ó, de projeto, de proposta, tudo engavetado. que não tem uma ordem certa pra isso, tá? Assim, deixa que vai colocando proposta, aumenta. Eles não pegam aquela prioridade, não tem... Eu não vejo porque, claro que eu não tô lá dentro e parece pra quem tá lá dentro, tá mais habituado. Mas eu não vejo um perfil de selecionar. Organização. Tipo assim, sabe aquele perfil que tem na indústria? Assim, o que é urgente? O que é emergente? O que é urgente e o que é o prioritário, beleza? Então, assim, vamos entender o emergente, depois a gente vai para urgente, depois prioritário. O que é emergente? Saúde, por exemplo. Vamos resolver. O que é urgente? Transporte público? Asfalto. O que é prioritário? Parquinho, lazer? Beleza. Mas determina, coloca isso como objetivo. Né? Não é possível que alguém olhe, por exemplo, da educação, da saúde, na UPA lá. Cara, isso não é um problema que está no atual governo. Ele se arrasta, de mandato. Então, Não é possível que ninguém olhou para a UPA e falou assim, cara, será que não dá para melhorar isso aqui? Não é, Gabriel? Só que, assim, nós fomos lá no centro documentário do Esplanada, o professor Fernando falou, viu, o que passou de político aqui
prometeu, a comunidade está cansado e o nosso movimento veio para fazer diferença. Exatamente. Nós fomos visitar lá, vimos a situação, 8 anos sem pintar. Eu falei pro Léo, vamos correr atrás de doação. Conseguimos 2 latas de tinta. O Levanta Piracicaba não promete nada, mas aquilo que a gente consegue, União com empresário. aquilo que nós conseguimos, a gente vai fazer. Nós fomos lá e falamos, nós não viemos prometer nada, mas conseguimos 2 Então, mas latas. aí, que tipo de político que foi lá? Foi um vereador ou foi um prefeito? Porque o vereador realmente não pode fazer nada. É o que o Léo comentou logo no início. Aí que eu falo, é a educação. O cara que está lá na comunidade, seja o professor, seja o aluno, seja os pais, o líder, ele às vezes não sabe que vereador ele não vai fazer. Sabe qual é o pior? Ele não sabe. E aí é por isso que a gente criou até aqui, Léo, esse programa extra. É porque a gente Cara, fala de empreendedorismo, essencialmente. Olha! A gente abriu agora essa parte de política justamente para trazer esse conteúdo para a comunidade que nos acompanha e entender como votar melhor. E agora, como é Isso tem que época chegar num cara de desse lá na eleição, comunidade, cara. Mas sabe Ele qual é o não problema? sabe o que o vereador faz. E eu até pouco tempo não sabia. Mas sabe qual é o problema? Principalmente que o Gabriel apresentou aqui, que é extremamente importante. Sabe o que é o líder comunitário lá? É o cara, que vai ser assessor do cara. Vai ser chefe. Você entende? O cara traz pra ele e fala, cara, se você conseguir esses votos, você vai ser chefia. Então, sabe qual é o negócio? Eu tenho 4 cargos lá, que é com um salário alto. Eu falo, cara, vamos leiloar isso aí. Eu tenho 4 comunidades pra atingir, e você trazer votos pra mim, você vai trabalhar comigo. Você acha que o cara não vai trabalhar? Lógico. O cara não vai ganhar nada, vai ganhar 10 conto, 10 mil. O cara vai trabalhar. E ele leva esses votos. Ele leva, Porque mas... a hora que o cara fala assim, vota nesse cara aqui, o pessoal da comunidade vai votar. Você entende? Mas esse é o por isso que às vezes a comunidade está cansada de políticos e prometer e não cumprir. Mas aí que tá. De novo, você comentou lá no começo que é uma máxima da Constituição, que por mais que a gente possa entrar no mérito se é ou não, é verdade. Funciona ou não é outros 500. Mas o todo poder emana do povo. Manda o povo. Só que o povo ele tem dificuldade para escolher o vereador, tem dificuldade para escolher o prefeito. Não vou nem entrar no mérito do deputado, essas coisas, porque acho que está muito longe. Mas se você escolher um vereador certo e um prefeito de acordo, você já melhora a sua vida. Muito. Isso vai refletir nas federais. Isso vai refletir depois. Mas vamos focar aqui. E ele tem dificuldade para escolher o líder comunitário. Porque, por exemplo, eu acho que uma vez você cair no golpe é legal. Justo, você foi de boa fé. Na segunda vez, eu acho que você já tem que ir. Então, a comunidade, a gente fala assim, de tomar atitude, mas faça um teste vocês que tomar isso na rua. Eu tinha vontade de ter condições de fazer isso. Custa dinheiro, porque vocês estão rodando rua, vocês estão visitando o centro comunitário, mas vocês trabalham, imagina. Vocês Trabalham. Então, vocês estão fazendo um serviço extra, sem ganhar nada. Gastando dinheiro no Agora, seu próprio bolso. Fiz a conta para você aqui, ó. Fiz a conta de padaria aqui, que eu gosto de conta de padaria. 1.000 moradores num bairro X, R$10 não é nada. Paga 10 pau para você e você vai viver isso. Você está disposto a viver isso, já está fazendo de graça. Mas você precisa viver. Nada mais justo que você seja remunerado. Mas eles não escolhem um líder comunitário com essa consciência. Porque se você chegar lá para eles e falar assim, é o seguinte, eu sou fulano, eu moro aqui no bairro, você cresceu aqui em Piracicaba, eu moro aqui há tantos anos e eu quero ser o responsável pela comunidade. Eu vou organizar essa bagunça aqui. Vou ser eleito pela comunidade. O que eu prometo? Eu vou melhorar o asfalto, eu vou estudar como que a gente vai melhorar a falta d'água, como que eu vou resolver os problemas. Só que é o seguinte, para eu conseguir viver isso, eu preciso de R$10 de cada morador. Faça essa pesquisa, veja quantos estão dispostos a pagar. Popularidade só. Faça essa pesquisa. E aí você fala assim, eles querem melhorar? Mas Cleiton, eles já foram enganados outras vezes. Não por mim, não por morador. Mas eu acho, eu queria que mais uma vez o Gabriel falasse de novo o que ele falou aqui. O Levanta não promete nada, né? O que a gente consegue, a gente vai lá e estende a mão para estar ajudando. E olha, o Gabriel é realmente um menino de ouro, cara. Ele vai lá atrás, ele pede, ele faz isso, ele entrou em contato com o pessoal do CEPIASA, foi isso? Sim, Tindas, foi lá e tal, conversou. Vamos te ajudar, vamos fazer isso, cara, conseguiu. Eles têm a visão que, primeiro, para eles ganhar, eles têm que sempre ganhar. Você entende? Eles não têm a meritocracia. Eles têm que, primeiro, investir para eles ganhar. A taxa da pobreza no país. Você investe, eu invisto. A bolsa não é grande valor, mas eu tenho 2 filhos, então eu tenho que fazer uma continha para eles lá, pagar a faculdade, eu tenho todo mês um CDB da vida investindo um dinheirinho lá, beleza? Rende pouco, mas vocês bem que tá rendendo melhor. Hoje de patrocina nós, você tá rendendo melhor hoje. Você sabe que você tem que guardar ao longo do tempo, que você tem que estruturar. E com esse investimento, você sabe que a teoria do investimento você não tem que investir muito, mas investir menos ao longo do tempo
juros compostos, ele vai, né? Se o juros não vai favorecer, entregar para você. Então, meus filhos comecei com eles tinha na barriga, então com 18 anos eu investindo R$100 por mês, R$200 por mês, é um investimento que Você é um cara inteligente. vai construir, não a minha, mas a vida deles, certo? A comunidade não tem isso, cara. Não tem. Sabe quem tem isso? É quem tem um borracheiro na comunidade, é quem tem uma barbearia, é quem tem um depósito de gás, depósito de água. Esse cara tem esse conceito. Ele tem que comprar, ele compra água mais barata e ele tem que vender mais caro, que é o empreendedorismo que você está aqui. Eu tenho uma empresa de sucata já. Eu sei como que é. Eu tenho empresa de sucata. Eu sei como que é o processo. Né? Então, só que o cara na ponta lá, que ele não tem imaginação de como ele vai agir. Ele acha que ele tem que ver a vida inteira de CLT. Ele acha que a CLT garante a educação para ele. fez ele A ficar educação assim. beleza, ele vai ganhar 1.900, 2.200 por mês, mas ele tem garantia dele para o resto da vida. Ele não consegue dar um passo a mais. Pelo medo, ele não tem um passo a mais. Então esse medo e falta de conhecimento faz o quê? Cara, nossa, eu vou ter que dar R$10 pro cara. O que esse cara vai fazer com R$10? Aí ele fala uma continha de pão, essa que você fez aí, olha. Ele fala, cara, os caras vão ganhar 4 mil. Aí eu não ganho isso, 4 mil. Então, mas aí que tá, que é o problema da nossa sociedade, que é olhar sempre pro rabo dos outros. Aí você pode falar pra ele, o cara que te respondeu isso, você vai falar pra ele, tá, você quer ganhar os 4 mil? Eu te ensino e você vai correr atrás do problema do bairro. Ah não, isso aí enche o saco. Tem um custo, né? Tem um custo emocional, porque tem um estresse, toda a profissão assim. Mas aí eu acho que também... E tem perfis também. Também eu acho que é o perfil de liderança. Sim. Eu acho que falta de liderança. Porque quando você entra numa empresa como líder, o que acontece? O cara vai mandar todo mundo embora. Esse cara é baba-ovo do patrão. E vai isso. Cara, mas quando você começa a jogar responsabilidade dos caras, falar, cara, não é assim, a gente vai construir. Aí você aumenta a produtividade. E você fez uma boa liderança. E aí o patrão enxerga de um jeito. E os funcionários também enxergam de um jeito, cara. Eu acho que falta liderança, cara. Na sociedade de hoje, cara, não se cria mais líder, cara. Não se cria mais líder. Sabe aquele cara que fala o seguinte, pessoal, vem aqui. Somos 3 hoje. Então, nossa missão do G3, daqui um mês, são ser 6. Daqui mais um mês, dobrar isso aqui. Então, vai dobrando a responsabilidade. E cada 3 pessoas que vai chegando, 3, 6, 9, 12, 15 vai chegando, a gente vai tendo a mesma abordagem. Jogar a responsabilidade. É o seguinte, pessoal, não é fácil, né? Você vai arcar com ingratidão, você vai tomar tapinha na costa hoje, mas você vai tomar amanhã coisa. E assim por diante, cara. É montar a equipe. Não se monta equipe, cara. Não se monta. Sim, mas aí é aquela questão do perfil que a gente sempre fala também, né? Tem um problema educacional, é discutível. E tem perfil. Tem perfil emocional, tem perfil psicológico, tem perfil do cara. Vocês devem conhecer pessoas também que, tipo, perfil que você falou, ganha 2 contos por mês, tô comendo todo dia, tá bom. Pau na máquina. Pau na máquina. Se é a escolha dele, tudo bem. O que eu não suporto, e aí eu perco amigos por isso, ai, minha vida dá uma merda. Por quê? Não, eu ganho pouco. Você fez faculdade? Não, tomaram um pouco. Aí eu começo alguma outra O coisa? que você está procurando fazer? Esse perfil que é o problema, entendeu? Achar esse pessoal. Mas aí tá na educação. Mas, por exemplo, você, assim, uma coisa de movimento que eu fico pensando, eu sei que o trabalho é legal, eu acho válido. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, pessoal. Busque um cargo de vereador do movimento. Não sei se vocês estão filiados já a partido. Eu estou filiado a Republicanos. E também, eu vou falar para você outra coisa, cara. Eu entendo o que você quis dizer e eu até concordo. Porque assim, cara, movimento por movimento e política por política, ela só muda na política. Esquece, cara. A gente vai conversar aqui, o Gabriel vai tratar. Mas se eu e ele tomar a decisão, cara, de ir para política, a gente vai sempre... Sabe o que vai acontecer? A gente vai virar massa de manobra para eleger alguém. Isso que vai acontecer. Eu ia perguntar para vocês, mas eu nem perguntei. Mas tem um outro movimento de direita que eu acompanho, que eu faço parte, que é o MBL. Vocês devem ter críticas ao MBL. Eu imagino que o teu perfil de ser mais Bolsonaro, talvez você tenha críticas ao MBL. Mas o MBL está parado nisso. O MBL é um movimento desde 2013, 2014. Chegou um ponto que eles falaram assim, galera, vai botar deputados que são do movimento, mas no fim a gente não tem poder nenhum. Porque eles estão dentro do partido, quem deu dinheiro é o partido, quem toma a decisão majoritária é o partido, quem escolhe a liderança é os partidos. Aí agora eles estão tentando montar um partido deles. Porque olhar... É que na verdade mudou o foco, cara. Porque o que é o movimento? Ele é ao contrário de tudo que o MBL fez. O MBL começou certo, em Cataguiri é um cara inteligente. Você pega até um monte, falei, são pessoas inteligentes lá, cara. Eles sabem, vai discutir com os caras, primeiro você tem que ter bala. Você não vai falar bobagem com os caras lá e achar que você não vai ser tirado. E os caras vão enquadrar o C, cara, e vai botar. Eu já discuti nele com um sabichão, que o cara fala, cara, eu não vou discutir com você, cara. Não dá. Primeiro que o cara não tinha conhecimento do que ele discutir, outro que ele era ignorante. Ele achava que o que ele falava era 100% certo. É aquilo que você falou. O movimento é do povo, cara. É do povo.
É o que eu sempre falo, é a organização e a união do povo. Isso é um movimento. É o que a MBL não fez. Eu achei que ia começar a fazer, mas não fez. É o povo, cara. O que é o povo? Tem que cobrar. Então o que você tem que fazer? Trazer o povo pra política. Fala, cara, Mas o MBL estava fazendo isso. Não, hoje não. O MBL ele é uma estrutura para estar na política. Não sei como ele está montando agora, que faz tempo que eu não acompanho. Mas ele tem essa questão da liderança que você está falando que é um problema. Como ele está resolvendo isso? Ele montou o curso treinamento. E aí como você resolve isso ao longo da história? Só assim. Com o movimento? Não, cara, com o movimento você não resolve. Você resolve isso com pauta. Cara. Por exemplo, o que o PT fez muito bem? O que os partidos comunistas fez muito bem? Eles criaram uma filosofia comunista. Aí eles uniram o povo. O que o fascismo fez muito bem? Criaram a união dos povos para o mal. Mas eles fizeram a pauta, eles fizeram a filosofia deles. Então é isso que eles conseguiram unir o povo, infelizmente, cara. Então a gente vai entrar nos assuntos aqui que vai ficar meio cabuloso, mas é que a gente tem eu acho que o brasileiro, ele tá muito... O brasileiro não, acho que a sociedade como um todo, ela tá muito dodói e a política tem uma dificuldade muito grande de reconhecer mérito no adversário. Política tem muito isso. Então, por que eu falei pra você que quando você chegou? Eu gosto muito do modelo americano. Lá, por mais que tenha vários partidos, você tem 2 central. Se você pensa mais social, você vem pra cá. Se você pensa que o caminho é pra cá, você vem pro outro. Democratas e republicanos. 2. Aqui em Piracicaba, foi aquilo que eu falei pra você. Você olha para os partidos e que sentaram aqui na mesa, todo mundo é de direita agora. Cara, por que vocês estão dividindo voto? Se a pauta é a mesma, se você acredita que é através do empreendedorismo, se você acredita que é através do liberalismo, por que você está dividindo pauta? Só que aí você só está dividindo votos. O que o MBL está fazendo nesse sentido, na questão da liderança, que é um problema que todo mundo que vocês estão pensando agora, vocês estão falando, liderança é difícil, precisa fomentar. O MBL criou treinamento e curso. Se você participa do movimento e quer ser uma liderança, vem aqui, faz um testezinho vocacional, vê se o seu perfil está mais analítico, se o seu perfil está mais emocional, que é o cara de linha de frente, o cara que vai para a rua. Se o teu perfil está mais em estudar lei e falar assim, olha, o que isso aqui dá para fazer dentro do município. Você vai fazer um curso para cá, você vai fazer um curso para cá. Está estruturando. Vocês vão chegar nesse ponto também. Não, mas eu já fiz isso comigo. É do quadrado lá, onde você está direcionando, você faz, né? Qual é o seu foco? Assim, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu vou indicar para você fazer. É fazer. E que nem você falou da política. Cara, o Gabriel é um cara que tá na linha de frente, tá atendendo. Ele é um cara que é pra estar lá também. Sim. Entende? Então, mas por que eu vou bater nesse assunto e depois a gente corta, tá? Ficar zoado. Mas por quê? Cada vereador, você tem aí 4 ou 5 assessores. São, acho que 4 assessores e um chefe, né? Cada assessor, quanto ganha cada assessor? Cara, com essa novo aumento aí, os caras vão ganhar bem. Uns 8 pontos. 8 conto. Então, 12. Se você pensar estrategicamente como movimento, o movimento precisa eleger um vereador. Esse vereador bota mais 4 pessoas. Então, mas você vai jogar cada um num bairro, com remuneração. Lembra que eu falei pra você que a população, a comunidade não vai juntar todo mundo com 10 Não, mas nisso tudo eu já pensei também. Legal. Eu já pensei dessa forma estratégica, todos os ângulos. Só que, cara, a direita hoje, principalmente Piracicaba, por exemplo, meu nome, Piracicaba. Meu nome, se eu falar alguma coisa, é perigo. Parece que o pessoal tem medo de eu falar alguma coisa. Liga. Exato, porque tem medo de eu tomar a voto de tal pessoa, de eu fizer isso, fizer aquilo, entende? Então, cara, mas essa é a política, entende? Faça o seu trabalho que eu faço o meu, em cima da estrutura que a gente já tem. Pronto, é a lógica da política. E o pior, é o melhor no caso, o executivo, o prefeito, para ele trabalhar, e que ele precisa ter poder. Onde ele consegue esse poder? Na base dele. Então, quanto maior quantidade de vereadores ele conseguir eleger, alinhado com ele vai conseguir exercer, né? Porque senão... Eu sou a favor, é que assim, política é foda, né? E o mundo não gosta muito de testar, né? Eu já sou a favor do teste. Eu sou a favor, tipo assim, de falar o seguinte, monta uma chapa aqui, junta todos os partidos de esquerda, junta todos. Vocês têm 10 anos, vocês se viram. A lei tá aqui, vocês vão trabalhar 10 anos aqui. Top. Quem que concorda com essa visão? Vamos colocar numa caixinha aqui. Quem quer vir para cá? Esses primeiros 10 anos são de vocês. No final, obrigatoriamente vai sair todo mundo e vai entrar a direita. Não funciona, tá? Não vão arriscar. É que eu falei, mas não funciona por causa da corrupção. Tudo bem. O cara que experimentou o poder, cara, ele viu o que ele tem na mão, ele não vai crescer de lá. Então, ele vai trabalhar para terminar lá. Mas esse é o ponto que eu tô te falando. Eu sei que não funciona, que é uma utopia na minha cabeça. Mas o que eu falo é o seguinte, vamos testar. Porque isso aconteceu no país de forma indireta.
O PT dominou o país por 16, mais 4 por 20 anos. O Lula não sofreu impeachment até o final, mas vai ficar 20 anos no poder. São 36 de democratização. 36. De redemocratização, né? Redemocratização. Redemocratização. Sim. Pô, a última República Nova. A República Nova, então, mas é isso que eu tô de dizendo. vagas ali, né? Quando ele fez a primeira constituinte. Que aí o pessoal pressionou ele pra fazer a primeira constituinte ali e tal, e teve uma redemocratização. Eu tô falando da nova Constituição de 88. De 88. Então, pós-regime, vamos dizer assim, que é o que está perdurando por mais tempo. Porque o Brasil também vive golpe em cima de golpe. Mas pós-88, são 36 anos, 20 anos do PT. Aí, a população, a direita ficou apagada, essa é uma crítica que eu tenho muito forte. Eu vou falar, a direita, todo mundo é bom, onde você estava? Faz 20 anos que você Sumiram do mapa, voltaram agora por quê? E aí eu tenho... Mas não é? De fato é. Mas eu já, por exemplo, já achei que o PT era bom. Sim, foi bom em algum momento. Isso eu achei, mas não é porque eu achei, porque eu tinha certeza, é porque é falta de conhecimento, cara. Isso eu falo, é falta de conhecimento. Sim, porque aquela história, assim, quando a gente não tem base de conceito, a economia acelerou, melhorou para todo mundo. Cara, a primeira onda do PT foi um tiro no escuro que deu certo. Os caras votaram contra o Plano Real e surfaram toda a onda do Plano Real, nem o projeto dos caras era, velho. Nem o projeto dos caras era o Plano Real, cara. E o boom de commodities, tudo isso aí. Na verdade, esse assunto eu gosto, tá? Depois você fala, porque, cara, precisa falar, você corta, viu? Você corta isso porque ele precisa falar um pouco, cara. Não, aí, mas é perfil, talvez. O boom da commodity. O mundo estava reindustrializando. Aí você pega a China, que o Império Mao Tse Tung saiu, eles entenderam que o comunismo não era agressão, mas era industrialização e manter o povo no progressismo. E fala que é a cultura woke, tal, você pega os hippies. Mas na China, o chinês não é muito aberto a LGBT, não. O chinês é meio bravo. Não, mas não é aberto a LGBT. Ele não é aberto. Mas indiretamente, eles estão ligados por outras pautas ao progressismo. Entende? Por exemplo. Economia. Não, a economia não é progressiva, é liberalismo. Não, a economia sim. Mas, por exemplo, suponhamos que a China ela saiu do nada, ela deu um boom de uma estrutura familiar melhor. Cara, o povo não conhece o maior limite, né? Então, tudo que o governo impõe ali por forma ideológica, mas a China deu certo por conta disso. Se fosse democraticamente, não ia acontecer também. Mas assim, porque o povo lá é muito apegado à cultura deles. Exato, cultura. Eu não eu vou falar um negócio aqui. Mas aí vem o mercado aberto. E aí os caras deram... Que aí os Estados Unidos foi lá na China e falou assim, cara, por que você experimenta o capitalismo? Os caras... não é que é bom esse negócio mesmo? E tocava pra frente o negócio. O chinês, ele conseguiu equilibrar os dois mundos. Ele conseguiu equilibrar os dois mundos. Exato. Entendeu? Então, eu brinco muito aqui assim, gente, não é tão ruim que nem o nosso comunista presta pra olhar pra China e falar, cara, vamos copiar a China e colocar o comunismo igual ao deles? Não é? Não, é assim, cara. Eu nem acho ruim, é que lá que a gente sempre conversa. Tipo, a China, se você olha a China, tipo, o boom tá numa costa ali, tem uma resto do país que ainda tá bem miserável, tá bem fudido. Isso é triste e tal. Só que até os miseráveis fudidos estão melhor do que eles estavam antes. Não, é que eu acabei de falar. Então, assim, no final das contas, eu só quero minha vida um pouquinho melhor. E é com base. E aí você corta o que eu vou falar agora, mas a China tá mais uma vez fodendo com o mundo. Você pega a última notícia no mercado de aço. Cara, você pega o Chile ali, os caras destruíram o mercado de aço. Você pega no Brasil, o aço chinês, tá? Você não trabalhou com aço, mas eu trabalhei com sucata. O aço chinês, a durabilidade dele pra calha, pra qualquer outro material, é muito ruim, cara. Só que a economia liberal favoreceu, porque o cara vai pegar uma calha, ele pagava, por exemplo, ele soldava a calha, aquela solda de estanho, ele estudava que é um processo caro, um processo bom, duradouro, aí ele pega uma cola PU e um material ruim. Para ele, dentro do orçamento que ele vai construir da minha casa, da minha vida, vai ser bom. Tá atendendo o mercado, entende? Tá atendendo o mercado, e atendendo o mercado até de alta classe, porque o cara vai procurar custo, vai diminuir, entende? Mas a indústria brasileira, como que tá o aço brasileiro? Né? É um dos maiores produtores do mundo, Brasil. É um dos melhores aços. É um dos melhores aços. Só tá atrás acho que da França, que depois me corrige, mas eu acho que é China, Estados Unidos, algum país da Europa ali, e depois vem Brasil.
Na produção de aço. Na produção de aço. Qualidade. Mas a qualidade nossa é melhor. Na produção. Ele tá falando de Na produção. Na produção. A ordem de qualidade, cara. Agora, a qualidade do Brasil, o Brasil tá tipo o primeiro e o segundo. Tá, os caras tá disparado. O melhor minério de ferro é nosso. Mas por quê? Aí, o mundo é pós-guerra. Precisa de aço bom? Não. Você entende que a cultura leva pra isso? O mundo vai entrar em guerra. Cara, não precisa de aço bom. Então, exclui a China. Então, a China não andou nisso, cara. A China não andou. Ela surfou, cara. Mas esse é o ponto que, assim, que você tá falando. Tipo, o ser humano, no fim da fritada, ele quer a vida melhor dele. O chinês quer a dele, foda-se. Vou falar de novo aqui o samba. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Todo ser humano ele é assim. O chinês, o oriental, ele tem uma cultura que aí também, eu brinco com o Felipe, 2.000 anos de cultura. Você pega os mongóis. Cara, começou nos mongóis. Quando eles invadiram lá, eles expulsaram os russos lá de Kiev lá, que eles isolaram depois, os caras construíram tudo, os meus, no negativo, os caras descobriram tudo. Antes de tudo o resto do mundo, tá? Antes de descobrir, antes da Europa descobrir que a Terra dava pra virar, que existia as Américas, ninguém sabia. Então, esse é o ponto. O Brasil tem 500 anos torto, cara. Porque assim, o que eu brinco com o pessoal, eu comecei a fazer essa reflexão há pouco tempo. O Brasil só tinha índio e canoa. Os caras chegou com uma embarcação que atravessou o oceano. de roupa. De roupa. Só que aí... Mas aí, é aquela questão que você já falou, eu já vi o professor Roque falando sobre isso, outros colegas me falam. O professor Roque é bom, hein? Tá bom. O clima tropical facilita isso. Porque o brasileiro nativo brasileiro, indígena, ele não tinha que se preocupar com nada, nem com roupa. Por quê? Porque o clima é bom. Não vai fazer Eu não vou morrer numa Olha que época do análise ano. que ele fez, cara. Olha que análise que ele fez. Hoje a situação, você joga com a realidade de hoje, Gabriel. O brasileiro, por exemplo, na atual situação, ele tem um carro, é um mérito. Não é como o meta dele. A meta dele, se sobrou, ele vai pagar. Se não sobrou, cara, pra ele tá bom. É cultura. E a gente, E aí só alimentou, a política brasileira só alimentou, cara, dá um transporte público razoável pro cara, não, obriga as empresas a dar um vale pra ele lá, dá um vale mercado pra ele, garante ele na CLT. No fim, tá o indo. nosso capitalismo ele é baseado em assistencialismo. Acessalismo. Porque não precisaria de tudo isso. Cara, se a gente tivesse educação. esse quadro de vocês sobre empreendedorismo é muito bom, cara. Assiste lá depois, se tiver algum empresário pra indicar, pra você contar. Também. Mas cara, política, o mundo é muito da hora de discutir, pensar muito. Mas de fato, só voltando no início de tudo, o movimento é esse mesmo, cara. A gente tem a pauta E levar esse geral, conhecimento. e levar esse conhecimento de união, cara. É claro que é a pauta mais difícil. Porque o ser humano é difícil. Cara, e na época de eleição, cara, o único que é dividir. Cara, o cara... eu não sei, eu tenho uma visão A também direita tá diferente. muito dividida. Não, cara, Gabriel. Fala aí com os caras aí. Eu posso fazer eu vou fazer um comentário, talvez, eu vou discordar de você. Mas a esquerda também tá. Você não tinha tantas esquerdas. Só que eu Você acho tem o que a Ciro, você tem a esquerda. Marina, você Eu tem acho- o PDT, você tem... Esses caras, talvez... Continue, por que você Eu acha? acho que a esquerda a esquerda tá vencendo porque ela sempre tá unida, na minha opinião. Né? Cara, o Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos. É muito pouco. Uma diferença. Acho que foi a menor diferença da história. A gente está numa situação tão estranha. O PCdoB está concordando com as pautas do PCdoB. Concorda, porque o PCdoB, por mais... Discordando da própria esquerda. Porque o PCdoB ele tem um princípio do comunismo e ele entende a questão da ditadura. E ele tem o receio de isso aí cair na outra mão. Porque o que o PCdoB está falando é o seguinte, vocês estão fazendo isso. Quando cair na outra mão, vocês me fodem. Aí eu deixo de existir. Corro esse risco. É igual a pauta armada. Uma coisa que eu acho um absurdo. Você não gosta de armamentista? Eu acho que não é a solução para a segurança pública. Eu acho que é uma outra coisa. Se você falar, você concorda com o armamento como direito de liberdade individual? Não, mas assim, concordo. Mas você entender que não é uma solução de segurança pública, não te dá o direito de você tirar o direito de alguém. Não, concordo. Entende? Mas aí Eu sei que são duas São coisas, vertentes. são duas coisas A gente diferentes. não está procurando armamentismo para curar somente a falha da segurança, mas para mostrar que o Brasil, em conversão de impostos, ele não garante a segurança. Sim. Eu entendo o seu ponto e até faço um paralelo do seguinte, né? O assistencialismo, ele não é algo que... Falo de uma Bolsa Família, por exemplo. Ele não é algo que tinha que ser perpétuo. Tinha que ser um programa temporário para fazer aquela pessoa ou aquela família sair daquela situação miserável e conseguir evoluir um pouquinho e, a partir dali, conseguir um trabalho, uma educação melhor e continuar crescendo. Só que virou um negócio perpétuo.
O armamentismo eu penso da mesma maneira, talvez, nesse ponto. Ok, a segurança pública não está dando conta, então, ok, a população tem direito de se armar, mas nós, como Estados, temos que melhorar para que eles não precisem dessa arma. Mas você já pensou... Aí ficariam dois paliativos. Eu concordo, não sou contra o armamentismo, pelo contrário, mas pensando por esse lado, eu acho que daria para fazer esse paralelo. Mas você não acha que, por exemplo, isso do armamento e a gente partir do mesmo ângulo, mas por outro prisma, olhando um prisma, claro, eu errei agora, mas um ângulo diferente, olhando o mesmo prisma, por uma face diferente, você não acha, por exemplo, você desarmar a população é você fazer uma nova cultura e não defender ela mesma? Por exemplo, o que é ruim para um governo hoje? Nós todos sabemos que existe uma má gestão econômica. Nós todos sabemos, ou a maioria deveria saber, que funcionário público, na função do funcionário, ele não gera riqueza. Ele dá gasto, entendeu? Não, dá gasto. Então, você falou, o Estado não gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empresários e a classe trabalhadora. Mas a Petrobras, o que? A Petrobras é uma empresa. Mas é uma empresa... É que gera riqueza, não é o Estado. Beleza. Se teve melhor, já... Aí, cara, é um assunto que eu queria entrar com você, principalmente com você, porque eles discutem sobre Petrobras, outro quadro. Aí, beleza. Aí você pega com essas viés e fala assim, cara, é isso, isso, isso. E aí, o que o governo faz? Pensando muito lá, ele divide os nichos para que eles não se unam. Ele tira as armas das pessoas para que elas não se defendam e vivem contra o Estado, não vira uma revolução francesa. Será que por esse ângulo, você não vê que isso é mais uma cortina de fumaça ou você está querendo tirar o poder das pessoas lutarem por elas mesmas? Eu sei que a solução não é agressão, não é? Porque nós vivemos em sociedade e a sociedade é a responsabilidade de um indivíduo a respeitar o outro. Essa é a sociedade. O limite do indivíduo de ter o direito de se defender e defender a sua família de fato, ou que ele pode ter a possibilidade de ter uma arma, você está tirando e adentrando sua a liberdade dele. E não pode. Então, eu não concordo. A gente volta lá atrás. Concordo em parte com o que você diz. No cenário atual do Brasil, se você resolver segurança pública, libera a arma. Porque hoje no Brasil, estatisticamente, se você cometer um crime, você tem mais chance de cometer um crime e ficar inocente e não ser preso do que você abrir um negócio e prosperar. Isso é estatística. Por quê? O meu receio é que eu venho de uma outra realidade, que se você desse arma pra uma galera, eu talvez não estaria aqui. Eu jogava bola em coisa e marziano. Mas deixa eu voltar só um pouquinho aqui e te cortar. Não é da arma, o Estado não vai dar. Não, da arma. Aí sua família não ia ter condição de comprar uma arma. Se entrasse, ia ser uma arma ilegal e aí a arma ilegal continua existindo. Perfeito. E até voltando no que eu quis dizer aqui, o paralelo que eu quis fazer, talvez tenha ficado mal colocado, se a esquerda, por exemplo, defende o assistencialismo perpétuo, por que ela proíbe de alguém de comprar alguma coisa para ter a própria segurança se o assistencialismo também está ali para suprir uma falha do Estado? Uma falha do Estado, entendi. Perfeito, Sonar. Porque assim, porque aí mas a esquerda, mas eu acho que você quis atingir o ponto, mas não seguiu o caminho que eu acho que deveria seguir, a minha opinião. Porque a esquerda, ela vai apoiar, apontar sempre uma falha que parte do povo e não do Estado. Porque ela não quer colocar dúvida no Estado. Mas qual é a falha do povo em não ter uma condição social? Por exemplo, quando a esquerda... A falha do Estado. Então, mas quando a esquerda subiu ao poder, o que ela disse? Que a culpa era dos empresários. Sim. A culpa era da ganância do capitalismo. Ela nunca culpou o Estado. O Lula foi muito inteligente. Ele não culpou o Estado porque ele queria estar lá. Ele não vai culpar o Estado. Nesse ponto, lá nas revoluções do ABC Paulista, ele saía e dava ordem, ele culpava a classe empresarial. Sim. Depois negociava eles junto ali e tal, dava um momentinho, mas ele não culpava o Estado porque ele sabia que a cadeira dele tinha que estar garantida. Ele precisava do voto das pessoas. Então, nesse ponto, a esquerda não vai culpá-la, porque ela está no domínio do Estado. Ela vai culpar se existe uma falha no povo. Entende? Por exemplo, ela culpa o quê? Quando o policial agride um negro, um preto. Ela vai culpar o cara. É a classe policial. Exatamente. Mas ela não culpa a segurança dela. Entendi seu ponto. Entendeu? Então eu acho que assim, forma de as pessoas se aprofundar na situação, cara, tem que entender. Porque da forma que a gente se comunica aqui, o Gabriel, nós dois, nós quatro aqui, a gente entende, cara. Porque é muito, porque tá num debate diferente, mas a classe lá embaixo, cara, os caras não entendem. Entende? Eu cheguei a fazer. Eu transito muito pelos públicos. Educação. Porque educação. Assim, eu cheguei a falar isso. É muito legal isso que eu gosto de. Acho que eu só gosto de irritar, mas. Eu estava conversando com uns amigos que são da comunidade LGBT e eles falando sobre o armamento. Não, Pedro, você é a favor? Eu falei, cara, sou. Por quê? Porque eu falei, mas hoje em dia no Brasil, o argumento da comunidade LGBT, por exemplo, tem pessoas.
um amigo meu gay, falou assim, Cleiton, eu tomei um soco por trás de um cara que eu nem sei porquê. Eu tava com o meu namorado no bar tomando uma cerveja. Eu levantei pra ir no banheiro, eu tomei um soco. Eu saí assim, no banheiro, tomei um soco. Virou uma briga e tal, e eu não sei porque eu tava com o meu namorado. Eu falei, ok. Se eu tivesse uma arma, eu não tinha tirado um soco. Aí ele parou assim, eu falei, tá vendo? Esse é o ponto do armamentista que eu entendo que vocês estão dizendo. É que eu não gosto da ideia de terceirizar 100% isso para a população. É que você gosta de jogar provocação. Porque assim, quando você fala Com razão, tá? Porque se você resolve segurança pública, na minha percepção, você resolve para todos os públicos. Você resolve todos os homicídios, você resolve para todos os públicos. Você não precisa dividir. Segmentar. Posso pôr um agravante por violência, mas... O que você acha, Gabriel, sobre a situação, por exemplo? Eu queria tocar no assunto e você falar sobre a atuação policial. Aqui em Piracicaba, né, o que falta é investimento na guarda, um exemplo. Guarda Municipal. Guarda Municipal, eles não têm munição, não têm investimento. Que adianta ter as câmeras na cidade e eles ter uma TV pequena, teria que ser maior. Não consegue enxergar e a câmera não vira em 360. Em Piracicaba falta investimento na guarda, o qual eles pedem. Investimento na viatura, não tem viatura para rodar de noite, não tem armamentos que eles possam investir. E eu creio que a guarda em Piracicaba está abandonada. Está abandonada. E o Cleiton também citou a falta de água. Falta de água é gravíssima. A cidade está crescendo e a prefeitura não está vendo que a cidade está crescendo. Se a cidade de Piracicaba está crescendo, você vai lá para o lado da região de Santa Terezinha, está enorme. Você vai do lado do... Aquilo lá virou uma cidade. Virou uma cidade. O que tem que investir? No SEMAI. Está aumentando a cidade, está aumentando a população. Tem que investir na SEMAI. Né? Agora, mas Piracicaba não vai poder crescer mais daqui a uns anos. Como não? Se é uma cidade grande. Se está crescendo, tem que ter investimento na polícia, investimento na guarda, investimento, né, na SEMAI, que é o mais importante. Inclusive em casa, quase todo dia acaba água. Falta água. Aí você vai... Aí eu faço uma pergunta, cadê os vereadores para bater na porta do SEMAI e cobrar? Porque falar na Câmara é fácil, mas ninguém quer bater na porta do SEMAI e lá cobrar ver o que está acontecendo. E o pior, não quer entender de perto o que está acontecendo. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, provavelmente nem nós vamos saber responder. Qual é o problema da SEMAI? Eu escutei... Exato, o que você escutou. Eu escutei. Mas não existe nenhuma nota mostrando oficial qual o problema, entende? Então, assim, os vereadores não fazem o trabalho deles de ir lá e mostrar, ó, cara, o erro é esse. Ó, para consertar, precisa de tal investimento, de tal valor, ó, precisa disso, cara, essa é a solução. Na polícia, o Gabriel, nós já vimos discutindo sobre isso, cara, ó, polícia, precisa de tal coisa. Vocês fizeram um trabalho com eles lá. Exato. Legal. Dentro do Republicanos, onde é afiliado, tem um trabalho da polícia lá O Narzi. Isso. Então, o que acontece? É super gente boa. O que acontece, cara? É entender que dentro do município, as pessoas que são eleitas, que têm o cargo eletivo, cara, a responsabilidade deles está lá, cara. É deles. Então, o que eu encontro hoje em Piracicaba, ela tá a situação que está, não é por conta só dos vereadores, mas é quando as pessoas que não se aproximam da política. Se faltou um dia na sua casa água, faltou 2, faltou 3, cara, alguma coisa de errado, você tem que procurar saber o que é. E não é barato, só que é cara a conta, cara. Só que eu ouvo o negócio da SEMAI desde 2021, só que não resolve. Não, é muito antigo. Só que não resolve. Não, o negócio da SEMAI é muito antigo, cara. Não, é muito antigo. Ou, por exemplo, você pega aquela avenida Rua Barbosa. É Rua Barbosa aquela do terminal? Não é. Armando Salles. Cara, desde que eu me conheço por gente, aquela Armando Salles nunca foi resolvida. Nunca foi resolvida. É um problema grande? É. Tem um colega meu que eu lavo, um engenheiro, conversa com ele e fala, cara, baixa um código e tal, isso aqui. Cara, nunca ninguém colocou uma pausa de um projeto, cara. Esse projeto ele vai iniciar hoje, ele vai demorar 8 anos. 8 anos. 2 mandatos vai resolver. Cara, você tem a responsabilidade de fazer tal coisa e você fazer tal coisa. Se você se elegeu ou não, tem ela. Cara, não tem isso. Não tem uma continuidade. Cara, tem a saúde. Ó, temos um problema e tem que ser resolvido. Ninguém parou para analisar que o problema tá lá e passa mandato, passa vereador não se resolve, cara. Não resolve o problema. Não, mas aí é o problema do ego. E fora que tira
e fora. Não, Porque a eu vou vaidade, começar a né? obra e eu não vou conseguir acabar. E o meu nome não vai junto. Porque quem vai inaugurar não vai ser. O cara não vai. Porque assim, porque não tem outra explicação, porque eu concordo de gênero e número de algo. Mas você não concorda, por exemplo, o cara... Ó, Pensando em empresa, isso, mas eu eu concordo. Mas vamos lá, vamos pensar não na máxima, só na mínima, tá? O cara vai dar o vereador, ele sabe que ele não vai resolver a saúde de Piracicaba, ele tem certeza que ele não vai resolver, é impossível resolver, cara. Mas ele pega com a equipe dele uma UPA, cara, ele resolve o problema de uma UPA. Fala, cara, durante um ano eu resolvi o problema dessa UPA e essa solução que eu usei, eu quero que vocês repliquem agora. E assim, eu conversei hoje. Uma UPA, cara. A gente conversou hoje com um candidato, e eu falei, pré-candidato, e eu comentei isso. Falei, e não precisa inventar a roda. Eu sou muito disso. Tem índices do governo estadual com qual a melhor cidade do estado de São Paulo, que estado do Brasil, que tem a menor perda, que tem a menor perda de água, que tem a população similar à de Piracicaba. Ah, essa cidade aqui vai lá. Compila dados, né? Faz um BI, faz um BI do negócio. Você vai faz lá, um BI. Faz um BI, faz um benchmark, conversa com a gestão. identificou a melhor cidade na questão de água, saúde, vai lá e fala assim, meu amigo, como vocês resolveram isso aqui? Não inventa a roda. Ó, aqui a gente fez assim, fez assado, demorou 16 anos, demorou 20 anos, mas hoje não falta mais água. Só falta água em tempo de estiagem, mas para isso a gente construiu caixa d'água, poços artesianos, cisterna. Aumentou barril o rio lá, como chama que eles abrem o rio lá. Drenagem. A drenagem que ele arranca lá, eles afundam o rio para ter mais água. Desassoreamento. Dá um jeito, cara. É uma Não, assim, solução. eu não sei, talvez já tenha. Que seja construir cisterna em todas as casas para o tempo de chuva, para você ter reservatório de água para lavar quintal e limpeza. Porque você gasta água limpa para lavar quintal. Então, bora. Daí outra, você está falando um ponto aí, volta à união, que eu acho que esse ponto realmente... Não, a união, eu quero deixar claro aqui que é 3 pautas, é a união, organização e poder. Essa pauta da união, cara, que foi o começo de tudo. É a base. É a base. Cara, é a pauta mais difícil. A pauta mais difícil é a união e organização. Cara, muito difícil. Quando você fala união, Léo, para mim, não é só a união da população, mas é a união da população entre ela com o poder público. Porque o Cleiton tocou um ponto e me veio à mente. Também não sei se é possível fazer isso e de que forma faria, mas na questão da falta d'água. Ok, as obras elas vão demorar. Então, se eu tiver que abrir a sua rua, a minha rua lá para fazer obra, renovar a tubulação de água, isso vai levar muito tempo. Você tem que tirar asfalto, você tem que tirar terra, você tem que mexer com tubulação, fecha as manilhas de um lado, do outro e tal. Pô, é mais de uma semana que você vai ficar sem água. Só que é uma obra que tem que ser feita. Não tem outro jeito. Aí a prefeitura, junto do Senai, fala assim, gente, estamos fazendo um cronograma. Vai acontecer assim, 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 vai começar pelos bairros tal. Aí dentro do bairro vai lá e comunica cada rua, quando que vai mexer, quanto tempo você vai ficar sem água. Porque o cara que mora naquela rua não vai ficar um mês sem água. Não dá. Então, ó, a gente vai ter que fazer uma obra, você tem que se preparar. É isso. Nem que seja psicologicamente. Nem que seja psicologicamente, você vai ficar um mês sem água. Você vai tomar banho na empresa. Mas o resto faz união. Bota uma cisterna. Um banheiro lá. Não, ou que seja assim, ó, o projeto vai funcionar. É que assim, a gente falando aqui, cara, eu não sei se. A gente é tão inteligente assim, ninguém pensou nisso nessa porra. Ó, é o seguinte, o primeiro bairro que a gente vai resolver vai ser o bairro X. Esse bairro X tem uma população de X habitantes. E pega o menor para começar testando, né? Exato. Você nunca testa grande. Constrói uma caixa d'água gigante, fala, vai encher essa caixa d'água vai durar, a gente fez os cálculos aqui, vai durar por 30 dias. Eles vão dar uma economizada na água, não vai lavar carro. Não é o tal policial. Se acabar o problema de vocês. Vocês estão avisados. Porque não é? Porque assim, eu não tô falando, mas isso custa caro. Eu sei, mas custa caro não resolver. A informação que chegou pra gente aqui com faz, né? Com candidatos foi que 50% da água tratada é perdida. Cara, ninguém sabe o número exato. Não, mas assim, o que chegou pra gente é isso que tem um raiva. 50, 52. Exato. Vai falar, mas cara, não tem uma nota oficial. Sabe, a prefeitura não vai julgar porque vai prejudicar o atual prefeito. Então, mas como mede isso? Não dá, você não mede o negócio. Exatamente, cara, exatamente. Mas não dá pra saber. Invasão e quanto entra, quanto sai. Você tem um consumo mínimo, você tem no mínimo uma estimativa. Você tem os caras que tem um hidrômetro gigante lá que. Né? Você tem estimativa. Você tem que... Ó, gente, uma coisa que é certa em política pública: exato não existe. Não existe. Falar que a população de Piracicaba é a que saiu no censo. É que nem economia, exato. Nem economia. Exato. Economia depende dos fatores de tempo e... Se você planta
O mercado é isso, planta soja. A saca soja vale 160, legal, plantei. Vou entrar no nosso mercado de soja. Então agora eu vou colher, não, agora a saca vale 80. Já tomou na bunda já. Exata essa contabilidade, amigão. O resto. Ouso dizer que talvez eu dê um jeitinho também. Ele é contador, ele sabe. Talvez eu dê um jeitinho também. Não tem, assim. Quando tem ser humano, não tem. Tem. Mas assim, 50% é muita coisa. Mas eu acho que pegar esses problemas, não precisa pegar todos, tá? Pega os problemas que são pontuais, cara, um por vez. Vamos tratar um por vez. E aí, sabe o que você faz? Você joga a responsabilidade pros caras. É o seguinte, vamos fazer reunião, tal. É essa aproximação que o Levanta tá fazendo. Ó, vereador, vamos voltar tal coisa lá que vai ser bom pra todo mundo. Quem tá votando errado lá? E aí seria ideal, legal a questão do recalque. O cara votou contra? Tira o cara. Eu sei que não tem. Não, mas faça esse recalque na próxima eleição. Não deixa o cara ser reeleito, pô. Mas isso que acontece na campanha, né? Ó, lembra daquele cara lá? Ó, ele votou assim. Só que aí a gente tem um problema aqui não é um problema, na verdade. É que o ser humano, ele é muito sentimental com crítica. Porque o que acontece? A população não acompanha o vereador. Não é o ser humano. O latino tem mais esse problema. A população não acompanha o vereador dos 4 anos. Ela mal sabe como esse cara votou. Por que a gente tem uma política no Brasil de atacar o adversário político? Porque a população não acompanha. Então fica a cargo... Esse cortinho, né? O cara falou uma coisa, é aquele corte que vai fazer a eleição do cara. Aliás, aí podia fazer um quadro aí, talvez até chamar eles, pegar a lista de todas as votações que teve e falar, ó, esse aqui votou assim, esse aqui votou contra, porque debater alguns pontos em cima disso. Interessante. É igual aquela da pesquisa que a gente comentou. Então, porque assim, fica a cargo do candidato, falar assim, ó, não vota no Zezinho porque ele não fez A, não fez B, não fez C. Isso que você também só vou complementar, eu fico imaginando, imagina esses vereadores que tá tanto tempo lá e não consegue juntar com o prefeito para resolver o problema do SEMAI. Não consegue. Vai fazer 32 anos. Então, é a hora de mudança, é a hora de renovação. Aí qual que é o papel? Vamos tirar os antigos e pôr os novos que queiram fazer alguma coisa. Agora, qual que é o papel? Falta de interesse. Não, mas aí é um fator estratégico. Isso que eu não entendo, o cara tá lá ganhando, né? Então, mas aí é um fator estratégico. Onde é o celeiro desse cara? Porque às vezes a gente tá falando aqui e a população que está votando nele não acompanha, mas aí ela vai olhar e vai falar o seguinte: as pautas que interessam para ela, ele votou. Teve um cara que eu conversei, um líder de comunidade, se eu não me engano, do Novo Horizonte. Cantagalo é lá perto do São Jorge, isso. É dessa região aí. Eu conversei com ele assim, a gente conversando sobre política e tal. E aí tava numa mesma reunião, num bar trocando ideia. Ele passou, vendendo rico, só pô, a gente tem um projeto, a gente queria ter um moleque lá que, o Matheus. Cara, eu falo inglês fluente, eu queria dar curso de inglês para a comunidade. Nossa, bacana. Eu faço de graça, eu quero um dia, você consegue organizar o pessoal, quem tem interesse, eu vou lá um dia, 1 horinha, toda semana, e eu vou construindo ali. Você? Não, um membro do MBL. Eu não falo português. Aí ele queria fazer isso. Aí ele falou pro membro lá, pros caras da comunidade, o cara falou assim, esquece. Ele falou, não, mas é uma boa ideia, porque o inglês falou, não, na minha comunidade o inglês tá nem aí. Esquece. Nem o português não tá aprendendo lá. Não é necessidade nem próximo da base. O negócio lá é gira. Ele falou assim, gira. A necessidade lá é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. A régua deles não vai. Pra você der é comigo. Aí ele falou assim, e como que vocês escolhem o candidato lá? Ele falou, ó, antigamente o candidato passava, ele falava pra gente, ó, vai arrumar a creche, vai arrumar a rua. Aí a gente escolheu o cara não arrumava. E ele não conseguia resolver. Só que eles não têm nem condição de entender o que o vereador faz. Então ele está acreditando que o vereador está passando e vai resolver. Então hoje o vereador passa lá fazer campanha, o deputado estadual, federal, eles passam lá, aí passam lá o seguinte, dá o uniforme pro time do bairro e dá o churrasco no final do campeonato e a gente volta com você. Agora ele está pedindo pagamento adiantado. Vai, negociando. Negociando, ele falou assim, já que não estão cumprindo, ele falou assim, são anos e anos prometendo que vai resolver o problema e não resolve. Então agora a gente falou assim, tá bom. Porque o cara promete um negócio que ele não pode cumprir. Exato. Não é da alçada dele. Não, mas mesmo que não seja, ele poderia trabalhar para acelerar o processo de alguma forma. Exato. Mas enfim, como que foi a lógica deles? A lógica deles foi o seguinte, que é uma lógica de mercado. Ó, você me prometeu, eu votei, você não me entregou. Agora, você me paga antecipado que eu voto em você. Que é mercado. Eu te vendi com prazo, você não me pagou. Exato. O mercado é isso. Eu te vendi com 60 dias de prazo, você não me pagou, vendi com 30, você não me pagou, agora só pagamento antecipado. Você paga e corre o risco de não levar. Você paga o risco de não levar. Então, eu já
já não levei e paguei. Né? Já tomei antes. Então, é uma regra, assim, a sociedade ela vai se regulando. Então, chega tipo, eles não têm condição, tipo, eles não conseguem sair por si só mais. Eles têm que ter capitalismo. Virou capitalismo. Seguinte, você quer meu voto? Eu prometo que eu vou tentar pegar o máximo de voto aqui na comunidade. Eu quero 300 cesta básica aqui pro bar. Eu, como líder, eu peço, entrego. Aí ele ganha voto, vira vereador também, porque deu 300 cesta básica, aí ele pega ele, dá as 300 e vira vereador. Vira vereador, mas aí ele, como ele vem pra política dessa forma, ele não sabe nem o que ele tem que fazer. Então, aí faz moção de aplauso. ele entra errado. Ele entra errado por quê? As pessoas vão cobrar sempre o que dele? Cesta básica. Cesta básica. Aí se ele constrói uma creche, ele falou, não quer nem saber. Aí vem a máxima do ovo da galinha, né? Quem que veio primeiro? Foi a população pedindo cesta básica, vendendo voto, foi o político oferecendo cesta básica, trocando voto. Quem começou esse ciclo vicioso? Tá até hoje. Além das redes sociais de vocês aí, tem algum outro meio de Canal. comunicação? As tem... reuniões de vocês são abertas? Como que funciona? São abertas. Aonde que é? A gente tem um lugar ali na Rua do Trabalho, número 540, é um lugar que a gente tem um espaço que a gente faz reunião lá, daí a gente discute um pouco, pega ideias, sai no couro lá, não tô brincadeira, a gente recebe lá. No couro, no discurso, né? Então, e cara, é Cada um leva um porrete. interessante porque sempre tem aquele cara caladinho lá que você não dá nada pro cara, Daqui a pouco ele solta uma pérola aí. Não, quer escapar pra equipe. Falando quer escapar pra equipe, cara, o que ele tá fazendo lá? Né? Então ele sempre tem. Ele é aberto a todos. Então o telefone eu vou deixar aqui. É 199. na descrição também. É 199-9879-0206. A minha rede social é Léo Molina, Noizô. Vai minha fotinha, camisa do Levanta, o microfone lá. As redes sociais do Levanta é Levanta Piracicaba, Levanta Brasil MLB, Levanta Bajiba City, e isso aí Toda a cidade. vai aparecendo lá a cidade que está o lugar. Legal, bom trabalho. Mas o foco e o principal crescimento foi em Piracicaba, que nós estamos já... E o legal é que assim, o que der certo é que vocês replicam. Replica essa nossa ideia. Legal. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo Pessoal, parabéns pela trabalho. iniciativa, tá? Obrigado, meu. Obrigado pelo espaço aí. E pela troca de ideia, que foi extremamente produtiva. Tamo junto. Essa é a ideia, e a gente espera sempre contribuir para que as pessoas Por uma consigam entender. Piracicaba melhor. A gente joga algumas coisas aqui meio... Parece que é aleatório, não é? Deu bastante corte. Não, é para fomentar mesmo e fazer com que as pessoas entendam as funções de cada isso, um, como contribuir para E o nosso objetivo também cobrar. é trazer as pessoas para a política, para que elas entendam que é mais populismo do que técnico hoje. Isso não tem dúvida. E Porque a grande dos massa dois não lados. sabe Para os disso, dois esse é o lados, problema. né? Para os dois Não, lados. mercadão. Eu ouso dizer que talvez uma estratégia seja usar o populismo que funciona e lá dentro tentar mudar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado demais. Obrigado. Não vai ter mais.